Que delícia! Mais uma live, contar histórias. Tão bom, né, gente? Contar histórias de vitórias que inspiram outras pessoas. Cadê meu povo? Vamos ver aqui o pessoal começando a chegar. Sejam todos muito bem-vindos. Adri, que eu amo demais. Foi a primeira a chegar por aqui hoje. Beijo, meu amor. Como é que você está? Adri, com muitas mudanças na vida dela, igual a mim. Tudo isso leva a gente, ó, para outro nível. Quando a gente pensa que o negócio não tá ficando bom, é aí que melhora. Só aprendizado. Arthur, seja bem-vindo. Neide, meu amor. Regiane. Pessoal chegando e hoje a gente vai entender como a gente não nasceu condenada a sofrer, a ter dores. Ai, Mimi, a minha vida sempre foi assim. Eu nasci com uma cólica desregulada, com muita dor. Meus períodos menstruais são torturas. Só que não. Tudo isso você vai entender que significa um corpo inflamado. Júlio, beijo, meu pupilo lindo das dores. Quando a gente desinflama o corpo, ele trabalha lindamente, porque Deus só fez coisa boa pra nós. Carlinha! Olha, a Adri tá dizendo, tô bem, Mimi, uma pessoa carnívora é outro nível. Exatamente, olha, nem conto pra vocês o que eu passei de ontem pra hoje, mas minha gente, o corpo, ó, dá uma virada de 360 graus. Eu nem achei que estaria aqui hoje, mas carnívoro é isso. 24 horas a gente dá um pouquinho de ajudinha ao corpo e ele faz, ó, um movimento incrível. Deixa eu convidar minha parceira, minha Nutri, viu, gente? Minha Nutri preferida. Deixa eu convidar. Ê! Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, gente. Hoje um horário. Oi, Mimi. Oi, meu amor. Até esqueço de falar com Mimi, a gente se fala a manhã inteira, o dia inteiro. E Oi, quando chega aqui, gente. a gente acha que tá na mesma casa, assim, tipo, Já acho que moramos tá... juntas, né? Oi, gente, Maria maravilhosa, só os pupilos aqui. Gente, manda o link lá no grupo, por favor, da live, porque senão ninguém acha. O Instagram não tá entregando as nossas lives, é boicote, né? Mas é isso, né? Isso que a Mimi tava falando, né? A gente fica uma vida achando que eu tenho isso, eu tenho aquilo outro, eu sou assim, eu sou daquele jeito. Só que, gente, peraí, né? Vamos pensar um pouquinho e a gente vai fazer uma live mais uma live que é de um assunto que interessa muito, né, Mimi? Quando a gente fala disso, é uma loucura, porque é impressionante. E a gente, como diz a nossa pupila Sam, maravilhosa, nós somos o teste, né? Então, assim, quando você fala que para endometriose, para TPM louca, para enxaqueca louca, você tem que fazer todos os tratamentos possíveis. Gente, simplifique, Menopausa. menopausa. E a gente está provando isso. Só que, ó, a gente não pode, né, falar, ó, né? Então, assim, descobrimos a solução de vários problemas, mas a gente não pode falar, né? Porque Ô, precisa de Carlinha, tanta... como dizem as crianças, passa o zíper. Passa, porque senão lá é live cancelada, é não sei o que, a gente não pode falar. Então, tem certas coisas que a gente não pode falar aqui mesmo. Mas hoje, mais uma live com uma... Cara, é incrível os resultados. A gente já fez uma live com a Nathalie, tá? Um tempinho atrás. E a Nathalie, ela veio totalmente desesperada, naquele modo pedindo socorro, totalmente perdida, totalmente mimimi também, porque eu lembro que nas nossas primeiras conversas, até ela entrar no grupo, foi um mês e pouco, Mimi, foi ali, ó, e ela, ai, mas eu não posso comer um bolinho, pô, mas isso tá te fazendo bem? Você tá, aí lá, né, lá, ela entrou, fez e provou, né, porque ela veio com muita dor, fluxo intenso, adenomiose, endometriose, TPM fortíssima, fluxo intenso, anemia, tá, gente? Então, assim, todas essas coisas. E a Nathalie é uma menina nova, tem um filho
pequeno, 8 anos, 7 anos, não sei, casada, né? E nova, e não estava vivendo, ela estava vegetando na vida dela, né? O marido também, por sua vez, com vários probleminhas, então a gente já resolve o problema da casa inteira, né, Mimi? A gente já pega aí e já Eu ajuda, não né? estou A vendo a família inteira. Nathalie por aqui. Alguém viu a Nathalie? Nathalie, se você estiver aqui, dá um oi pra gente. Eu não vi ainda. Gente, vocês estão ouvindo um som muito alto aí? Ou Não, não? Ótimo. Porque não. aqui na minha cidade está com festa, né? Começa hoje até domingo, muitos shows, é à noite, mas já estão aqui testando som. Mimi, você tá proibida de sair. Eu sei que você adora uma festa junina, eu sei que você tá proibida, tá? Não, não é festa junina, não, é show mesmo. Show Bastante mesmo. show. É. Já Nordeste é passou isso, o negócio gente. junino aqui. Teve, não. Já passou. Esse ano eu me Nordeste é isso. comportei muito bem. Você vê que eu saí pouco, viu? Praticamente zero esse ano. Esse ano foi É. nova fase, outros ciclos. Oi, Elis, tudo bem? Elis também. Elis, a gente fez uma live recente também com esses desafios. A Elis chegou pra gente também, desesperada, já passando por grupo. Eu tô aqui nesse grupo de carnívora flexível, mas eu não tô bem. Eu tô comendo abacate, eu tô me enchendo de caldo de ossos, eu tô não sei o que, mas eu não tô bem. Eu falei, amiga, vem cá que vamos resolver isso aí. Você vai limpar isso tudo aí. Elis, coloca aí se você tá bem hoje com a carnívora estrita. Então, gente, tem hora que a gente precisa limpar. Ai, mas é para sempre, meu Deus, que radicalismo, vocês são loucos. Então, primeiro, não faça. Se você vem, né, com esse. Não precisa fazer nada, gente. É assim, a gente faz o que a gente quer, o que faz sentido pra gente, né? Quando aquilo precisa, aí a pessoa vem com o corpo totalmente inflamado. Pedindo socorro, tratamentos médicos, tratamentos hormonais, tratamento. Cara, e aí chega pra gente, a gente não é médica, a gente não é nada, a gente só limpa as coisas, entendeu? A gente só limpa, ó, tira isso, tira o leitinho, tira o queijinho, tira o abacatinho, tá? E eu e a Mimi, a gente vai fazer uma live sobre isso, tá, gente? Sobre estamina. Cara, vocês vão ver que vocês não sabem de nada sobre essas coisas, tá? A gente vai trazer tudo pra vocês. Ah, lindona, meu Deus, que linda. É isso. Gente, nossa pupila chegou. Boa tarde, Nathalie. Seja muito bem-vinda, viu? Gente, se eu listar aqui, porque esta mulher, ela chegou por um único motivo. Vou já dar uma explicadinha para vocês. Ela tinha cólicas menstruais doloridíssimas, com fluxos intensos, e ela queria unicamente, né, Carlinha, o que é que eu faço? Eu quero resolver isso. Mas, gente, ela vai contar aqui o que é que ela resolveu. E se ela esquecer de alguma coisa, eu estou com aqui uma lista que dá 2 páginas do que ela resolveu. Simplesmente modificando a forma de ver, a forma de se alimentar, né? Entrando em mais contato. Ela já é uma serva de Deus. E aí ela abriu os olhos para cultivar mais ainda esses hábitos que a aproximam da natureza, do sol, do aterramento. E aí o mundo se abriu. E ela, além de curar uma lista de coisas, ainda ganhou um presente do céu que ela vai contar para gente. Boa tarde, meu amor. Boa tarde, uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês. Né? Da outra vez na live eu não falei quantos anos eu tinha, então eu tenho 38 anos, para quem não sabe. Com carinha de 19, né? Vamos Achei que combinar. era menos, amiga. Achei que você tinha uns 33, mais ou menos. Olha Ai, que legal. eu agradeço. E a carne tá deixando mais nova ainda, né? E eu moro no Rio de Janeiro, né? Eu estava sofrendo com muita cólica, muita prisão de ventre também, né? Que eu sofria. Cólicas assim absurdas, de eu ter que tomar 2 remédios para passar, e mesmo assim ainda não passava, então eu estava muito inflamada. E menstruação excessiva que nem fralda dava jeito, mesmo com fralda vazava, então eu não tinha que sair, não podia sair de casa quando eu estava, né? Tanto que, Nathalie, só deixa eu colocar um adendo aqui. Uma das coisas que você me falava nas nossas primeiras conversas, que você tinha muita dúvida, Carla, será que eu tenho que tomar anticoncepcional? Será que eu tenho que não sei o quê? E ela ficava falando um monte de coisa assim pra tomar. E eu falava, você tem que comer carne, né? Foi. Aí eu ficava assim, porque a gente, né, é algo que a gente não conhece. Quando eu entrei assim, eu não conhecia, nunca tinha feito nenhum desafio e também nunca tinha feito a carnívora. Eu nunca tinha feito nenhuma dieta assim dessas que tem na internet, nem cetogênica, nem low carb.
eu comia assim parecido com o que o povo ensinava, mas nunca fiz nenhuma certinha, né? E aí quando eu conheci a Carla, eu estava assim em busca de fazer uma dieta mais ou menos cetogênica. Eu fazia do meu jeito. Eu senti ali realmente perdi alguns quilos, mas quando eu entrei assim, aí eu estava fazendo do meu jeito errado. E quando eu entrei na carnívora mesmo, que a Carla me ensinou certinho, aí que eu fui ver o resultado, porque quando eu fazia do meu jeito, a cólica não parava. Continuava com cólica, continuava com remédio. Que eu comia lá, né? Ô, Ovo. Nathalie, tem uma menina aqui que eu não conheço, a senhora Carolina Ribeiro. Ela disse: eu quero limpar meu terreno biológico e engravidar na carnívora. Então, ela chegou no lugar certo, foi enviada de Deus. Fique aqui até o final, que você vai Fica aqui, entender essa amiga. Fica história. aí. Isso. Aí quando eu entrei na carnívora, aí a Carla foi e me ensinou direitinho como é que tinha que fazer, porque eu comia sardinha com ovo. Então, assim, eu estava desnutrida e comendo coisas que não tinham muito nutriente. Aí bebia leite de coco, cuscuz, Bolinho de não sei o quê. bolinho low carb. E misturava cetogênica com low carb, com tudo quanto é dieta, não fazia. Essa coisa da sardinha, eu estava conversando com o Carla hoje de manhã, já fica claro aqui para quem é da comunidade, quem já faz parte da carnívora, sem mimimi dessa família. Gente, enlatado não é alimento, gente. Então, é inflamatório, alto nível de estamina, tudo que é enlatado. Então, se a pessoa quer desinflamar, chegar no nível que a Nathalie chegou, isso não é alimento, alimento fresco, gente. Fresco. É verdade. Aí a Carlinha sempre falou pra mim, né? Que se quiser comer sardinha, compra sardinha e cozinha e come. Falou pra mim comer bastante carne. Quando eu cheguei no desafio, eu tava com a anemia muito séria, né? Que eu chegava na rua, eu andava e ficava ofegante, dava taquicardia, faltava desmaiar na rua. Teve um dia que eu quase desmaiei mesmo, tive que segurar na parede e alguém vir me acudir, eu tomar ali uma água com sal correndo. Então eu tava com a anemia bem grave e a Mimi falou pra mim quando eu entrei no desafio: você não pode fazer jejum. Você precisa se nutrir. Você está desnutrida e você precisa se nutrir. Você precisa comer bastante carne, bastante víscera. A Carlinha também falou pra mim: você precisa fazer Lion Diet. Porque a Lion Diet, né, que é comer somente carne bovina de ruminantes, no caso pode ser de cordeiro também, carne vermelha de ruminante, ela é uma carne que tem mais nutrientes. Então, como eu estava deficiente de nutriente, essa foi a melhor estratégia para mim. É radical, a pessoa pensa assim: ai, como que eu vou viver só comendo carne sem comer mais nada? Mas é o melhor, né? O melhor pra gente nem sempre é o que a gente vai achar gostoso no momento, vai achar legal, vai conseguir se adaptar logo, mas Porque é a o melhor. gente não. Até porque é uma coisa, Nathalie, que a pessoa nunca fez, comer bastante carne. Comer bastante carne a pessoa nunca fez, nem comendo outras coisas. Imagina comer só carne, é muito estranho, né, para a pessoa. E quando a gente fala, gente, só para deixar claro aqui, quando a gente fala de limpar tudo, ó, é preciso fazer isso, gente, é para curar. O nosso corpo ele tem um sistema de cura. Então você vai recompor a mucosa dos órgãos, você vai substituir as células de uma forma eficaz, você vai começar a fazer o seu sistema linfático funcionar e mandar o lixo embora, porque antes isso tudo estava estagnado quando você está doente, inflamado, sem fazer nada, porque você fica, né, você vai se jogando no buraco cada vez mais, né? Aí assim, tratamento médico que resolve uma coisa da outra, resolve não, né? Só maqueia um pouquinho e depois, gente, a gente pode abrir, de repente, para outras coisas e decidir o que a gente vai comer. Só que você precisa identificar o que faz bem e o que faz mal para você, entendeu? Então, a carnívora, ela não vai digamos assim, resolver todos os problemas e tal, mas ela reseta o corpo. É isso que a gente faz. 3, 6 meses de uma boa carnívora estrita, depois você vai vendo. Tem gente que tem que ficar um ano numa boa de 2 anos e não parou até hoje. Então é isso, as escolhas, né, de cada um, né, Nathalie? Gente, porque ela falou nesse assunto de ser radical, né? Ai, que radical só comer carne. Gente, radical é você estar doente por 5 anos, 10 anos, indo ao médico com medicamento que você toma repetidamente e não fica bom. Se aquilo fosse a cura, isso que é radical, você não conseguir enxergar isso. Porque você não nasceu com isso, isso foi gerado com altos picos de açúcar. Se você não mudar o que come, não mudar os hábitos e começar a entender a base da saúde, que é escuridão e luz,
que é, sabe, você começar a se aproximar das coisas naturais. É como eu e Carla vem conversando muito, que vai ser outra live sobre isso, sobre voltar a ser humano, porque cada vez mais a gente quer a tecnologia, está esquecendo da base. Sem a base, não vai chegar onde Nathalie chegou. E olhe que ela deu um salto assim. Depois que ela terminar aqui a história dela, eu tenho aqui ponto a ponto para ficar registrado, tanto, só 13 quilos em um mês. Isso aí já significa muito sobre a desinflamação dela. E a Nathalie começou a dieta, a Nathalie tem 38 anos, começou a dieta há 6 meses, né, Nathalie? Foi. Tá, gente? Então, Em janeiro. pouquinho tempo. Em janeiro. Aí eu fiquei assim um pouco desacreditada, né? Quando a Carla falou assim, tem que ser só carne. Eu não conhecia muito disso, eu fiquei assim um pouco desacreditada. Ai, será que isso vai dar certo? Ai, Carla, eu posso tomar anticoncepcional? Ai, eu não posso tomar anticoncepcional, porque quando minha menstruação descer, ela desce muito e eu tô com anemia, eu vou acabar desmaiando na rua. É muito grave minha anemia e assim, na minha mente eu pensei, vou comer carne e tomar anticoncepcional, mas eu nunca fui assim de tomar anticoncepcional, né? Eu nunca gostei porque por causa dos efeitos colaterais, a insônia, que é péssimo, né? Dá insônia, tira libido, dá ressecamento, então é horrível. Eu nunca gostei. Mas eu pensava assim, para diminuir o meu fluxo e melhorar a anemia, eu vou tomar o anticoncepcional e comer a carne junto. Porque eu estava assim, meio desacreditada que a carne ia fazer realmente isso tudo. Aí a Carla falou assim, olha, você que escolhe, você que sabe, mas aí fizeram uma live, né, que elas fazem isso, elas não falam muito ali não, mas depois elas fazem uma live explicando. Dando recado, né? Dando recado, mandando a letra. Aí eu fui assistir a live, ela falou, pra que você vai tomar anticoncepcional, né, se o anticoncepcional ele vai bloquear os seus hormônios e a carne ela vai querer regular e algo que você está bloqueando. E ali eu entendi certinho, eu falei, é verdade, então vou continuar comendo bastante gordura, bastante carne e não vou tomar anticoncepcional, vou confiar no processo. E confiei, porque quando a gente entra, né, a gente precisa confiar, a gente não dá para ficar desconfiando das pessoas. Entrou, né, ouve o que elas estão falando, tudo que elas falam é necessário. Aí, às vezes, a pessoa faz uma coisa, não quer fazer a outra, e fica com medo de fazer a outra. Como se o que elas ensinassem, né, o que vocês ensinassem fosse algo duvidoso, algo que vai fazer mal. E se elas estão botando, né, aí o nome delas aí na internet, com certeza não vai fazer mal. Elas já viram, já provaram, já experimentaram nelas mesmas e que não vai fazer mal, só vai fazer bem. E eu pensei nisso, refleti nisso, vou confiar, é verdade. Né, eu vou pensando, refletindo e vou confiar. Confiei no processo, fiz e realmente no primeiro mês eu vi resultado, já não tinha mais cólica, o fluxo já estava regulando, né, não regulou assim 100%, porque vai regulando os hormônios aos pouquinhos, mas foi regulando, eu vi, né, cada mês eu fui vendo melhora, fui compartilhando com meu esposo também começou, né, a fazer carnívora junto comigo, que estava com Ele estava com pedra no rim, não estava, Nathalie? Muito braba, muito séria de assim, se jogar foi pro hospital, não foi? Pro hospital, foi pro hospital, tomou Tramol junto com um monte de outro remédio, Delcil, e mesmo assim não passava dor. E aí começou, a Carla falou pra mim, fala pra ele tomar o shot. Aí eu tomo o shot, passei pra ele os shots, ele começou a tomar o shot, começou a comer carne também, que a gente já não comia nem carne todo dia, né? Eles falam que não pode comer carne todo dia, só uma vez na semana. Então a gente comia uma lá e aí a gente come de 15 dias. Essa é a realidade. Só quando tem churrasco e o restante da semana a gente come mais frango, ovo. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Aí come hambúrguer, aí come pão, né? Faz a janta, não janta, come um lanche. Aí normalmente cachorro quente, hambúrguer, pão. Então as pessoas vão ficando desnutridas e passamos a comer carne todo dia conforme elas ensinaram. Já melhorou muito, né? Melhorou muito. E meu esposo começou a emagrecer também, perdeu bastante peso, ele perdeu mais de 10 quilos, meu esposo emagreceu bastante. E a pedra nos rins, ele nunca mais teve crise de pedra nos rins, nunca mais. Porque o shot ele ajuda muito. Eu não vou falar nomes aqui, depois vocês fiquem curiosos, entrem no Desafio Sem Mimimi,
Mas o shot, ele tem uma questão especial que é o BS, e, cara, é incrível para o sistema renal. Incrível, incrível. Tanto que nefrologistas indicam quando o cara é bom, entendeu? E ele quer que a pessoa melhore, indica. Já teve depoimentos de pupilos até, nas nossas lives também, falando, meu filho ficou com tal problema renal, internado, não sei o quê, o médico falou, dá ABS para ele todo dia. Olha só, Olha, né? E a gente, a gente Nathalie. tá falando a sigla, mas não é maldade, não. É porque senão a live cai. Tem coisas que a gente não pode falar aqui, que quando a gente vai salvar, não salva. Por isso que Carlinha diz assim, venham pro desafio, que lá é nosso lar, a gente fala tudo, entrega tudo para vocês. Então, a Nathalie comentou sobre isso, mas, gente, ela não pode esquecer que um corpo inflamado, olha o que é que acontece. A gente acha que as coisas são separadas, mas além dela já não ser uma pessoa de um sobrepeso, ela reduziu 13 quilos, isso mostra uma inflamação. O esposo, 10 quilos. Cálculo renal, porque ele melhorou, além dele desinflamar, de tomar um shot, né, maravilhoso que a Carlinha falou. O que é o maior causador disso são as plantas, vegetais, as saladas que eles dizem saudáveis, cheias de antinutrientes, cheia de produto químico, que é o maior causador de pedras nos rins, né? Os oxalatos, que é esse antinutriente. Mas ela tinha também uma pessoa muito irritada, muito nervosa. A Carlinha era assim também, viu, gente? Hoje que ela tá uma santa, mas ela era bem pavio curto. E aí, hoje, a Nathalie... Tadinho dos nossos maridos, né, Nathalie? Coitado deles, eles são anjos. Hoje eu acalmo meu marido. Quando ele tá estressado, eu acalmo, mostro pra ele que não adianta ficar assim. Então, como é que quem te viu, quem te vê? Antigamente Hoje eu ela tá calma, tá serena. A Nathalie tinha micose. Por quê? Porque tudo que ela fazia, o tipo de alimentação fermentativa nutre parasitas. Dia 14, agora, terça-feira, dia de lua, né? E a gente já vai estar junto dentro do desafio. O que é que a gente faz lá? Tanto passa os protocolos, você escolhe o que é mais viável para você, como a gente faz junto. Então, micose significa bactéria nas unhas. Ela tinha muita coceira, né, Renata, ali na cabeça, quer dizer fungo. Tem um ácarozinho que come células mortas. Então, dores, insônia, irritação. Gente, tudo isso é sintoma de parasita. Então, essa nutrição, quando a gente faz, ela desinflama, ela começa a organizar tudo. Pode falar, Nata. Aí, quando a gente foi no hospital, né? Meu esposo já estava bem, não estava mais tendo crise. Aí ele falou assim: eu vou no hospital para fazer um exame para ver se eu ainda tenho pedra nos rins. Aí fomos no hospital, o médico falou assim: pare de comer carne vermelha, não come mais carne vermelha, eu vou te passar uma tomografia para saber se você tem pedra nos rins. Aí a gente fica quieto, né? Porque né, não adianta ficar, a gente não foi ali para discutir com o médico, a gente foi ali somente para ele passar o exame, era o que a gente queria. Então a gente, entendi. Aí ficamos quietinhos. Acabou que meu esposo na correria não fez o exame, mas nunca mais teve crise de pedra nos rins, continuou comendo bastante carne vermelha. Ele é muito carnívoro e com bastante gordura. E aí foi passando o tempo, né? Abri algumas exceções, né? Depois que eu saí do desafio, no desafio eu consegui fazer certinho. No desafio a gente consegue, porque tem incentivo delas, a gente vê ali as alunas mais antigas, né, incentivando, e eu olhava aquelas alunas comendo pé de galinha sem tempero nenhum, e mocotó sem tempero, eu ficava assim, Eca, como que elas conseguem? No início, né, a gente fica assim, meio, como que elas conseguem? Aí as alunas, com o tempo você vai conseguir também, calma que você vai conseguir, o teu paladar vai se adaptando. Aí eu, será? Então tá bom. Eu olhava aqui. Gente, a gente acha primeiro estranho, porque na vida da gente a gente entendeu, né? Aprendeu que só é gostoso quando enche de alho, cebola, coentro, um monte de coisa, né? Então a gente olha para aquilo, meu Deus, e a cor, né? E os temperos e os pozinhos. Quando a gente compreende que tudo isso inflama, dá dores articulares, cólica, uma das maiores coisas assim que dá cólica são esses pozinhos, esses temperinhos. E a gente não precisa. Quando a gente começa a fazer, diz, meu Deus, que delícia! Começa a sentir o sabor da carne, a carne só com sal. E quando a gente quer dar cor, a gente faz um truquezinho que é fritar o mocotó ou a carne antes, depois a gente coloca na pressão e ela cozinha. Gente, é incrível. Você começa a sentir o sabor real das coisas. Cada corte é um sabor diferente.
não precisa colocar água, é uma coisa assim muito interessante, é interessante e individual essa experiência. E aí a Nathalie disse, meu Deus, será que eu consigo? Era. Eu fiquei assustada, assim, quando eu fui vendo aquelas carnívoras comendo mocotó sem nada, só o mocotó sem tempero, sem nada, e o pé de galinha chupando aquele pé, e eu assustada. Aí eu, A Henriqueta colocou o vídeo, né? Chupando o pé de gato, achei incrível. vida, eu comia tudo cheio de batata, cheio de mocotó, cheio de tomate, com um monte de corante. Mas realmente assim, o nosso paladar ele vai se adaptando, porque quando a gente é nenenzinho, a gente e a mãe vai dar a comida pra gente a primeira vez, a gente não quer. A gente quer o leite materno, a gente, né, faz até um semblante ruim, faz semblante. O neném faz isso e ele cospe, e ali a mãe fica insistindo com aquela colherada na boca do neném, até ele se acostumar com aquela comida cheia de tempero, com sal, com legumes, com fruta, um monte de coisa. Porque até então ele não gostava porque não conhecia. Então, e o paladar vai se adaptando. Depois vicia. E aí, para desviciar, aí que fica um pouquinho difícil, mas não é impossível. É só a gente continuar o processo de insistência ali, né? Insistindo, comer sem tempero, que vai adaptando e passa a gostar. Realmente, aí eu comecei a comer a carne só com sal. No início eu falava assim, eu vou botar um pouquinho de alho, um pouquinho de cebola, mas só para dar um gostinho, depois eu boto eles no canto e como. Aí a Mimi, não, bota manteiga, porque vai se adaptando. Aí eu, tá ficando difícil. Gente, ó, eu fiz assim, sabe? Eu digo hoje, quanto mentora, né? Eu e Carlinha, a gente simplesmente conta o que a gente faz. Então, tudo que a gente conta, a gente não ensina nada do que a gente não viveu. Até essa live que a gente vai fazer de estamina, a gente fala porque a gente viveu, tem experiência, tem história. Eu vou ser a convidada da Carlinha, vou contar minha história. Vou entrevistar a Mimi. Não, mas tem uma Então, minha aqui também, né? Tem as nossas histórias aí que a gente vive, é, né? Sobre essas. porque, gente, eu fiz esse caminho que a Nathalie, né? Então, hoje a gente dá um caminho, um mapa, ensinando porque a gente viveu, mas eu fiz isso, eu tirei todos os pozinhos, as cores e tal, mas eu fiquei com alho e cebola por um tempo, até que vai limpando nossas papilas gustativas. Chega uma hora que até o cheiro, quando tá demais numa cozinha, a gente espirra, o corpo não quer mais. Aí eu acordei um dia e aquilo não fez sentido mais para mim. Por quê? Porque naturalmente a gente vai limpando o corpo e vai tirando esse vício, esse hábito, e o corpo começa a reconhecer sabores que nem imaginava que tinha. E a gente nem conhecia o sabor da carne original, porque era tanta coisa que eles botam, né? E antigamente eu comia era sazão mesmo, era sazão, era caldo quinó, a margarina era coalho, então é muita inflamação, né? Quando eu comecei a fazer a carnívora, não tem como negar, a minha pele, ela ficou limpinha, minhas costas ficou limpinha, eu mostrei pro meu esposo olhou e falou assim, tua pele tá igual de bebê, o meu rosto começou a limpar, vai limpando tudinho, né? E não só por dentro e por fora também, por dentro e por fora. E a gente vai se sentindo melhor, né? Mais saudável. Quando a gente pega sol também, quando a gente faz aterramento. Porque tudo é um processo, né? Não é uma coisa só isolada. Tem que tomar o shot, tem que fazer tudo. E ali eu fui fazendo, né? E graças a Deus fui vendo o resultado. Mas quando eu saí do desafio, abri algumas exceções, vi também, sofri, porque quando a gente abre exceções, a gente come outra coisa, dá prisão de ventre de novo. Se for trigo, vai dar prisão de ventre. É nítido. Trigo dá prisão de ventre. Eu já ia, Nathalie, pontuar isso, que foi uma das coisas fortes e muito especiais para você também, porque a Nathalie, além de ter prisão de ventre, ela tinha fissuras anal. Então, parece uma coisa simples, mas é esforçar, né, gente? E o que é isso tudo? Além dessa cola que ela falou do glúten, Carlinha passou muito por isso, que ela tirou o glúten, era, na época, anos atrás, era algo bizarro, né? Chegar no lugar, você não come pizza, você não come pão, ela era, coitada, chocada, picoteada por hora, porque hoje é muito mais natural tirar o glúten, mas antigamente não. Então, ó, além parasitas que estavam ali devorando, que dá esse problema. Muita gente que tem hemorroida acha que nem sabe o que é. É fungo, gente, é bactéria ali alojada, né, devorando ali o seu canal. E aí,
O experimento é esse. Você come a vida toda, acha que aquilo, você nasceu com aquilo, e aí você vai para a carnívora, fica bem, e aí quando diz, não, vou abrir uma exceção, vou, hoje numa festa vou comer, e aí o sinal vem. Para as pessoas que não entendem, acham assim, porque a Mimi se restringiu, agora ela ficou alérgica às coisas. Não, gente. É o corpo limpo, ele comunica fácil. E como você está com clareza mental, você entende, nossa, percebi agora, isso aí é um desafio para mim. Meu corpo não quer esse tipo de alimento. É diferente a visão. Aí aparece espinha, né? Aparece Herpes. Aparece tudo, vai aparecendo tudo de novo. Aí você fica assim, não quero não, não quero essa vida mais. Reativa, né? Reativa aquele. Porque não tá completamente ainda, né? Vamos dizer assim, limpo, gente. A gente tá controlando nos primeiros meses, né? E aí, cara, é um caminho. Não, E porque no frio, né, Carlinha? Bactérias. Se o herpes é um vírus, né? É pego através disso. Ele não fica fora de você mais. Ele se equilibra, porque o normal é ter 30% dentro do intestino. Então, vai lá, ela numa festinha ativa com doce, depois ela come uma pizza com queijo, depois ela toma um refrigerante, depois ela vai... O próprio Peter fala que herpes é cândida, né? Não é vírus, gente, é cândida, né? A gente lê que é tal coisa, vírus, tal, mas é inflamação intestinal. A Jéssica da Naturale Domini chegando aqui. Boa tarde, querida. Eita, amor. Maravilhosa. Nosso óleo de rícino. Agora a gente tem um óleo de rícino para chamar de nosso, né, gente? Vocês estavam querendo tanto, né? Ó, gente, antes da Nathalie voltar a falar, a Patrícia aqui tá falando aqui, ó. Ela tem ficado triste porque foi ao médico integrativo, né, que passou glifagem por uns 3 meses, porque ela disse que ela não queria sair do bairro. Mimi, mas a Patrícia, ela já é uma seguidora antiga, o que ela tá falando é que ela tá há 4 anos na Carnívora, e depois eu quero conversar mais com ela. Eu sei que a gente ficou de conversar um pouco de tempo atrás, mas depois eu perco as mensagens aqui, e ela tá falando que ela tá na live, ela precisa entender por que isso, que ela tá na live, ela come só carne, mas a glicada dela subiu, e tem uma explicação para isso, tá? Tem. Mas é preciso entender um monte de coisa, então não adianta a gente ficar respondendo aqui, a gente tá tentando entender aqui, porque a live não é sobre isso, a live é sobre a Nathalie, tá? E vai ter depois a gente conversa. Live da gente, porque só comer carne tem que ver como come, da forma, amiga, que ela vai entender. Mas, amiga, já deixa uma mensagem lá pra mim e já deixa uma mensagem aqui pra Mimi também, contando um pouquinho aí a história pra gente tentar entender, tá bom? Porque aqui a gente não vai conseguir falar sobre isso, tá? Sobre as suas questões e tal, tá bom? Profunda, é um assunto muito profundo. Muita coisa. Vai, Nathalie, conta aí pra gente. Eu tive melasma também, né? Já tive muito melasma na gravidez do meu filho, eu tive muito melasma até na barriga, no rosto. E a gente, né, descobriu com vocês também que melasma é fungo. Então, herpes é fungo, melasma é fungo. E os fungos, eles são terríveis mesmo. A gente fica com desejo ali de comer as coisas, o açúcar, e né, já fez a desparasitação e a gente percebe que são os fungos, né, que estão ali. E a gente precisa renunciar àquilo ali. Quando abre exceção, aí depois para poder voltar para a carne, é um processo tudo de novo, porque a gente fica uns 2, 3 dias, às vezes uma semana, para conseguir voltar para a carne de novo. Porque o corpo fica pedindo outras coisas. Aí eu vou comer a outra coisa que eu gosto. Aí é só mais essa outra coisa que eu gosto. Aí só mais que na verdade não é a gente que gosta, né? É o fungo que gosta e está pedindo ali dentro da gente. E aí a gente vai uma coisa atrás da outra e aparece espinha, aparece as coisas e depois fica difícil de voltar. É um processo difícil, né? De novo. Mais difícil, eu acho, do que quando a gente começa. E aí as pessoas acham radical, só para pontuar, a questão não é uma exceção que se abre. Vamos supor que vai abrir uma exceção, vai comer uma fatia de pizza. A questão é a fome que vem depois disso aí, porque já não é mais sobre você. Ativa tudo. Tanto é aquela dopamina e aquela fatia já não faz o mesmo efeito, precisam ser 2, e da outra vez, quando acorda, precisam ser 3 pães franceses, e aí quando você se pega, tá comendo metade de um bolo, porque é tipo uma química, é uma droga, e é um vício, você ativa e cada vez mais a quantidade precisa ser maior para você ter o mesmo tanto de prazer. Então, não fomos proibidos, mas
lá, nossas alunas, a gente precisa entender se eu estou pronta para essa sessão, se eu faço uma vez e na próxima refeição eu já consigo voltar, se eu tenho saúde para isso. Então, gente, não somos proibidos, mas existe um caminho que a gente traça e ele é muito individual. Tem gente que escolhe não abrir nenhuma sessão, outros abrem esporadicamente. Então, quem é, né, a pessoa, até que ponto ela está pronta para isso? A Nathalie falou lindamente, porque às vezes ela abre e fica com um período maiorzinho para voltar, e aí ela ativa as coisas que ela já estava assim, num total bem-estar, e aí volta a outra estaca. Verdade. E assim, né, a gente não quer mais. A Mimi falou pra mim, a Mimi falou assim: olha, quando você abre uma exceção, você deixa de se nutrir. E aí vinha a voz da Mimi na minha mente. Aí eu falava assim: é mesmo, deixei de me nutrir, olha só, enchi minha barriga. Nutri meus parasitas, enchi a barriga dos meus parasitas. Ê! Barriga de bolo, de salgadinho. E cadê o nutriente? Não teve nutriente nisso aqui. Aí dava aquele arrependimento. Aí vinha a voz da Mimi: você deixou de se nutrir, é verdade. Ó, gente, porque o que ela está falando é muito sério, porque toda vez a gente precisa ter em mente, né? Eu tenho já isso bem decorado. Quando eu escolho abrir uma exceção, eu faço sabendo o que eu estou fazendo. E a consciência é a seguinte: eu estou dando um passo para trás. Vamos supor que eu resolvo sair com o carro hoje à noite, vamos tomar uma taça de vinho com algum pedacinho de queijo. Eu estou dando um passo para trás. Vou ter sintoma, vou sentir inchaço na barriga. Amanhã eu acordo com olheira inchada, irritada e lenta. E aí, para eu voltar para o trilho, eu vou ter que dar 2 passos para frente. É um para trás, tem que ser 2 para frente, para poder você já se recolocar. E aí vai voltar ao zero, não é ao zero no sentido, porque o conhecimento ele já lhe dá outro nível de entendimento, mas você volta a ter assim, aquele momento inicial, que é sentir, ter que aumentar os eletrólitos, de às vezes ter uma diarreia, porque você nutriu parasita, aí você para de nutrir, eles vão morrer e vai evacuar. Então, tipo assim, é dar 2 passos, um para trás e 2 para frente. Quando a pessoa consegue ter essa consciência, quando ela não consegue, muita gente passa de 30 dias para voltar. Já teve aluna de dizer assim, que eu demorei 3 meses para tomar de novo a rédea da minha vida. Então, é aí que mora, sabe, o grande desafio, se a pessoa está pronta para aquilo. Ó, a Maria falando aqui, ó, tava certinha na carnívora, há mais de 6 meses, fiz exceções e não consegui voltar mais. Isso é uma realidade e eu vou comentar uma coisa aqui rapidinho, porque a coisa mais fácil é a gente sair do trilho, né? Porque o mundo tá aí pra dispersar a gente. Só que, gente, o nosso corpo ele é tão fantástico que o nosso intestino, ele começa a se regenerar sempre, de 3 a 5 dias. Então, você imagina isso, aquilo que a Mimi fala, de você apagar, de você acender a fogueira, apagar a fogueira, que tem gente que ainda tá naquela vibe. Ah, na semana eu vou fazer tudo certinho, no final de semana eu vou. E aí ninguém leva como um tratamento, como a Nathalie levou, como a Elis, como a Rita, como várias que a gente, né, que a gente conhece, que a gente acompanha, que a gente sabe o que dá certo e o que não. Só que vocês veem como isso é uma coisa incrível e sensível. Ah, eu vou fazer 5 dias, alimentação perfeita, só vou comer carne. Aí no final de semana eu vou comer aquela pizza, vou tomar aquela cervejinha, vou sair com os amigos. Pô, aí o intestino começa a curar na segunda-feira de novo. Precisa de mais dias para ele curar. E você fica nessa ilusão de que você está fazendo alguma coisa, só que isso não funciona. Então, quando você trata isso como um tratamento, tratar a carnívora como um tratamento, que é o que a Nathalie fez com toda a seriedade do mundo. Ah, eu não gosto de mocotó sem tempero, mas eu não posso comer tempero porque eu tenho endometriose, eu tenho adenominose, eu tenho não sei o quê. Tempero fermenta, é tóxico, é horrível. Pode ser tomate, pode ser cebola, pode ser as coisas que você acha mais saudável. Não está fazendo bem, está fermentando. E aí você atrasa o processo. Então, não existe uma carnívora que cure, é por isso que a gente fala, né, o mais limpo possível, lion, tal, que seja uma carnívora que tenha porco, frango, melhor do que qualquer outra coisa, ok, gente? A gente não pode ficar assim, isso aqui é melhor, isso aqui é... Não, o bom não pode ser inimigo do ótimo, ok? Então, se você consegue fazer isso, faça isso. Só que temperos, coisas que a gente usa, atrapalham o processo. Por quê? Porque fermentam, gente. Fermenta, vai ali alimentar bactérias ruins no intestino grosso. Foi descoberto agora que no intestino delgado tem bactérias também, só que elas são
anaeróbias, os caras conseguiram retirar bactérias do intestino delgado, que antes achava que não tinha bactéria nenhuma, tá, gente? Por quê? Porque elas morrem, né? Porque não dá para você fazer uma coleta igual no grosso, né? Na parte ali grossa. Grosso, intestino grosso. Então, são assim, descobertas fantásticas e que a gente fala assim, uau, meu Deus, o que a gente está fazendo com o nosso sistema, entende? Então, quando você leva isso como um remédio, por quê? Porque eu falo isso porque a Nathalie teve um problema e ela estava tomando remédio, o marido dela tomando, aí todo mundo toma. O médico manda tomar antibiótico 20 dias, a pessoa toma. Nossa, eu não posso comer isso. A pessoa até fala, né? O médico me proibiu de comer isso. Só que quando você fala que para ela usar a carnívora, não vai ficar com fome, vai se nutrir, é delicioso, tá, gente? Porque um bife é delicioso, parem, tá? Porque é incrível. E a pessoa reclama, fala assim, de calma, tá aí a Nathalie, ó, com os resultados dela para comprovar, né? Verdade. Falando em antibiótico, ela teve infecção que não teve, o médico achou, né, o achismo, quando ela foi fazer, e passou antibiótico para ela, e quando ela foi fazer exame, nem era infecção, quer dizer, ia tomar um antibiótico desnecessariamente, algo fortíssimo que diminui, gente, nossa imunidade, destrói bactérias boas que nos defendem. E aí ela ia fazer uma coisa dessa. Você imagina o despreparo, né? De muitos lugares que a gente vai para pedir ajuda e tem um retorno como esse. Verdade. E quando eu fiz assim a carnívora, eu me senti muito bem, né? Eu não tinha gases, porque a carnívora a gente não tem gases. A nossa pele limpa, a gente se sente com mais disposição, né? A gente acorda cedo, porque era uma coisa que eu não conseguia fazer, era acordar cedo por conta da anemia. E a gente acorda cedo cheia de disposição. Quando chega ali o horário de 8 e pouco, a gente já começa a abrir a boca para querer dormir. Então, o nosso círculo circadiano vai regulando, né? E é maravilhoso. Assim, para mim, não tem assim alimentação, né, melhor, porque eu senti, né? Eu vivi isso e realmente eu fui vendo os benefícios na minha vida. E quando eu abri a exceção, aí começou aquele arroto com cheiro de alho, cheiro de cebola e cheia de gases e aquela cólica de gases e prisão de ventre. Aí eu falei assim, alho, cebola, fica a pessoa fedida, o suor da pessoa fedida. E Nathalie ainda tinha outra, ela tinha pigarro, sinusite, rinite. Minha filha, tu tava... Ela veio com o combo completo, a Nathalie. Que falta da carnívora logo. Aí a gente sente falta, né? De ficar. Aí eu me imaginava lá no sol, aterrando e comendo as carnes, porque é muito gostoso, né? E a gente sente falta, porque a gente vê a diferença. E as pessoas, elas vivem nessa vida e achando que é normal. Elas comem de tudo, né? E acham que ter espinha é normal, aí ficam com o rosto cheio de espinha, aí passa sabonete de enxofre, aí passa um monte de coisa na pele. Achando que vai secar. O negócio tá nascendo no intestino, mas ela acha que botando algo aqui vai resolver o que tá acontecendo lá dentro. Olha que ilusão. As costas cheias de bolinha, né? Aquelas bolinhas que parecem espinha, porque é fungo, né? Então, verme, fungo. E ali a pessoa continua comendo de tudo e falando que tá tudo bem, que tá saudável, e para ela é normal. Mas quando a gente experimenta algo superior, como a carnívora estrita, a gente vê que essas coisas já não são normais. Tem como o nosso corpo ficar limpo. E o próprio Deus, né, o Criador, como a Carla diz, o Deus, nosso Criador, Criador de todas as coisas, ele ensinou a Moisés, o profeta Moisés, né, lá em Levíticos 11, dos animais puros e impuros. E um dos animais puros, né, limpo, que ele falou, é o ruminante, aqueles que ruminam e tem a pata. É o principal pra gente, né? O principal alimento. A bovina, que é a mais acessível pra gente. Tem também o cordeiro, que é superior, mas a carne bovina, ela é acessível pra gente e é um animal limpo e realmente limpa. Se Deus falou que é limpo, é. Embora os médicos hoje mandem a gente parar de comer a carne vermelha, porque vai dar câncer. Por que será, né? Por que será? Né? Ou seja, eles estão fazendo, né, o certo de errado e o errado de certo. E isso é bíblico também. Primeiro que aprende, né, na universidade, isso é uma orientação industrial. Segundo, que se todo mundo comer bem, treinar, tomar sol, dormir cedo, caramba, eles não vão poder pagar as contas da vida que escolheram levar, né, no alto nível, porque eles não vão conseguir dominar o mundo como eles querem.
Ó, gente, eu estou rindo aqui porque vou comentar aqui a Rita dizendo, não sabia que cebola e alho da CC. Olha, Enxofre, Carlinha, eu amiga, vou enxofre. fazer uma fofoca, gente. Tem menininha, uma fofoquinha assim. Carlinha tinha CC, Carlinha, ó. Chulé, CC. Gente, para, chulé, CC. Eu fingia que era uma princesa, entendeu? Mas suava tudo. Hoje é cheirosinha, Carlinha não toma nem banho e fica cheirosa. Um banho por dia. Verdade, olha, a carnívora não deixa a gente com cheiro, é impressionante. Quando a gente experimenta, a gente não quer saber de Tem fofinhas cheirosas. Mulheres, fiquem cheirosas para os seus maridos. Tira esses temperos, esses negócios, vocês vão ver o que vai acontecer. acontece mesmo, impressionante. E aí eu fui me sentindo mais forte, eu pensei assim, vou fazer jejum, porque eu tô me sentindo mais forte, né? Já tô acordando cedo, já tô bem, já tô curada e vou começar a fazer jejum. Aí via lá as alunas, né, que eu entrei no outro desafio, vi as alunas fazendo jejum, falei, vou fazer jejum também. E comecei, comia só 6 horas da noite. Tinha dia que eu só comia 4 horas da tarde, aí parava de comer 6 horas da noite, última refeição. Aí só ia comer no outro dia, 6 horas da noite. E assim, tava me sentindo bem, né? Me sentindo bem mesmo, porque eu tomava os shots, o sal alimenta, porque tem sal na comida. Embora a gente não coma, a gente está ingerindo sal e o sal está alimentando, né? Então eu ficava bem, tranquila. Mas teve uma época que eu comecei a sentir uma tonteira. Aí comecei a passar mal, sentir tonteira. Eu falei, o que tá acontecendo comigo? Eu não ficava assim quando fazia jejum, ficava bem. E aí fui no hospital, né? Aí comecei a sentir também um caroço na minha barriga. Mimi, eu tenho uma foto, viu, gente? Vou botar nos stories depois. Ela, Mimi, eu tô com esse caroço, tô botando óleo de rícino para dissolver o caroço. Não, e aí um caroço na minha barriga, eu ficava palpando aquele caroço. Eu, ai, meu Deus, será que foi? Outra Aí coisa, outra coisa. Mais uma coisa. pensei, será que foi a exceção que eu abri? Ai, foi a exceção que eu abri, não era pra eu ter aberto a exceção. E eu fiquei Enjoada. depois com aquela exceção. Tá? Eu adquiri um mioma, aí fiquei com aquela preocupação na mente e tentando eliminar. Aí vou fazer mais jejum. Vou fazer mais jejum porque eu preciso eliminar esse caroço, não vou abrir exceção. E passando, ai, Mimi, o que funciona para tirar caroço da barriga? Ai, Mimi, passa óleo de rícino. E Compressa, amiga. eu tô com pressa de óleo de rícino na barriga. E aí eu botei a compressa de óleo de ricino na barriga. E tava eu lá, com aquela fralda na barriga o dia todo, cheia de óleo. E ela, pode pegar sal com a compressa? Pode. Ia lá pro sol com a compressa na barriga. Eu falei, esse caroço Caroço vai. a minha alma vai sair. O caroço crescendo. E o caroço consumia e eu fazendo jejum, eu emagrecia, ficava magrinha, um palito, desnutrida, porque eu precisava me nutrir. Mimi falou, não faz jejum. E eu fazendo jejum. E eu, não, mas eu tô com esse caroço, eu tenho que eliminar esse caroço. Eu vou fazer Desobediente, viu? Desobedeceu. Desobedeci. Aí eu fazendo um monte de jejum, magrinha, magrinha, seca, mas o caroço ali. E o caroço não saía. Aí eu falei assim, mostrei pro meu esposo, tomei coragem de falar com ele, que eu não tava tendo coragem de falar com ele. Eu falei assim, aqui bem apareceu um caroço na minha barriga. Aí ele, Seu marido falou outra coisa, meu Deus. já tinha endometriose, né? Cisto, adenomiose. Agora esse caroço aí ele botou a mão, ele, Nathalie, tá muito grande. Aí ficou assustado. Aí ele, será que é câncer? Tu tem que... Gente, depois vocês vão entender porque que a gente tá rindo, tá? Vocês não estão entendendo. Será que é câncer? Ou mioma? Eu falei, será? Eu tô preocupado com isso. Vai no hospital. Vai no hospital, faz exame para poder saber o que é isso aí para você tratar. Aí eu fui no hospital e a médica ficou apertando minha barriga. Aí eu, tá doendo. Aí ela, tá aqui, eu acho que é mioma mesmo. Acho que é mioma. Vou te fazer um exame. Vou passar um exame para você. Aí passou, só que eu não fiz o exame que ela passou, né? Aí eu fui na outra médica. Aí a outra médica falou assim, olha, vamos fazer um teste de gravidez antes? Vamos fazer um teste de gravidez antes para poder ver, porque a outra médica me encaminhou já para o médico cirurgião para poder arrancar o caroço. Olha, preparo. Hoje eles estão olhando no Google, é você falando, eles botando os sintomas no Google para o Google dizer qual é o medicamento que ele vai passar. Não sabe nem o que é.
Aí eu fiquei mais preocupada. Eu vou te caminhar para o médico cirurgião, porque para tirar os focos da endometriose e para poder ver esse caroço aí, você vai conversar com ele. Aí eu, tá bom, só que eu não fui. Não fui, aí procurei outro médico. Aí, vamos fazer um teste de gravidez primeiro. Aí eu fui, tá bom. Aí fez o teste ali. Eu disse, olha, se eu não estiver grávida, eu tô com alguma outra coisa, porque Grave. não é normal isso que não tá acontecendo comigo. Mas eu pensei assim, gente, mas eu tava numa alimentação tão saudável, né, restrita, nutritiva, tava me sentindo bem, não é possível que apareceu um mioma com a exceção que eu abri há alguns dias. Me inflamou tanto assim essa exceção, e eu fiquei preocupada. Aí ela fez o exame, deu positivo. Aí eu falei assim, eu tô grávida. E depois fez outro exame, né, de sangue para confirmar e deu positivo. Gente, o mioma, o caroço é um baby. Temos um novo sobrinho na família Sem Mimimi, que seja muito bem-vindo, né? Tá, e era um neném, aí eu fiquei muito alegre, né, muito feliz. Falei que eu tava 9 anos, meu filho já tinha 9 anos. 9 anos querendo, né, um outro filho. Meu filho pedia, eu falava assim, filho, isso não 9 depende. anos, viu, dona senhora Carolina? Bora fazer o caminho, vamos mudar isso. Olha em pouquíssimo tempo, é limpar o corpo e deixar ele ser o que Deus fez para ele ser. Produtivo, hormônios regulados, nutrição. E esse bebê vem, né? Para onde? Até o vídeo que a Nathalie conta para a família que tá grávida, a frase do marido dela, de Guizime, foi: não era um caroço, então? Foi muito engraçado, né? No vídeo ele fala, esse aí o caroço? Foi, porque a gente tava achando que era caroço. Aí minha mãe, quando eu contei pra minha mãe, graças a Deus, né, que não é doença, é saúde. Aí minha mãe ficou feliz, eu falei, é saúde, glória a Deus, né? E aí eu me lembrei também, né, da promessa que Deus tinha me feito, porque a gente sabe que a vida, né, pertence a Deus, não é porque eu tô 100% saudável, porque eu tô totalmente desinflamada, não, porque eu tô iniciando na carnívora, né? Eu não tinha nem 6 meses ainda de carnívora e descobri que eu tava com anemia, porque eu tava fazendo um monte de jejum, o neném querendo alimento, né, e eu não sabia que eu estava grávida. E ali fazendo um monte de jejum para o caroço sair, porque eu pensava que era inflamação, e fiquei anêmica de novo, com anemia de novo. Então, não é porque eu tô 100% saudável. A Carla mesmo falou, você está iniciando, isso é um processo, você vai desinflamando aos pouquinhos, né? Cada tempo vai ser uma coisa que vai desinflamar no teu corpo, mas eu sei que os hormônios mudaram, eles regularam, tanto que a minha menstruação mudou, né? Mudou muita coisa em mim, mas ainda precisava de mais, né, desinflamar mais. Então, não estava 100% saudável, não foi mérito meu, né, não foi algo realmente divino. E aí eu me lembrei, foi Deus mesmo, foi algo divino, eu me lembrei de uma promessa que Deus tinha me feito, né, a esposa do pastor lá da igreja, a irmã Claudice, antes da filha dela casar, a Ludmila, antes da filha dela, Ludmila, casar, ela falou assim para mim, eu falei, uma irmã estava contando um testemunho, eu falei assim, vamos chorar agora, né, Mimi? Até agora eu não engravidei de novo, né? Até agora eu não engravidei de novo, meu filho já tá com 9 anos, aí falei assim com a esposa do pastor. Aí ela falou assim, ela parou, pensou, porque ela deve ter se ligado ali com Deus, ele naquele momento olhou para mim, falou assim, você vai engravidar junto com a minha filha Ludmila. Amém, amém, glória a Deus. Só que a Ludmila ainda não era nem casada. Mas eu fiquei com aquela promessa, guardei a promessa no meu coração. E aí a Ludmila casou, aí eu fiquei acompanhando, né? Eu falei, Ludmila casou. Você tava com aquela promessa no meu coração. Cola na Ludmila, cola que vai dar certo. Na Ludmila, eu falei assim, Ludmila casou. Aí, quando ela casou, eu falei assim, esperei um mês, eu falei, ei, Ludmila, você já tá grávida? Foi assim, desse jeito. Elas lembram e elas até se alegram, né? Aí ela, não, né, calma, eu casei, né? Acabei de casar, espera um pouquinho. Aí eu falei assim, tá, não, é porque eu tô perguntando. Porque eu tô esperando você, amiga. Eu só tô por você.
Eu tô perguntando porque a sua mãe falou que quando você ia engravidar junto com Então você. acelera isso aí. Aí ela, mas ainda não tô não, espera um pouquinho. Eu falei, tá bom. Aí a outra filha dela falou assim, se a mamãe falou, então vai acontecer, tá? Vai acontecer. Eu falei, amém, tô aguardando. Aí, mas assim, fiquei meio assim, incrédula. A gente fica assim, fica com aquela promessa, né? Mas fica um pouquinho incrédula, assim, duvidando. Aí eu falei assim, mas será? Não, vamos esperar, vamos ver quando que a Ludmilla vai engravidar. De repente, quando ela engravidar, eu só devo engravidar só lá pro final do mês de gestação dela, aí de repente eu engravide. Aí a Ludmilla foi o quê? Mês passado, no início do mês, ela botou lá no grupo das irmãs. Estou grávida, as irmãs, né? Parabéns, Parabéns, Ludmilla! Também. aí acendi aquela promessa de novo no meu coração. A Ludmilla tá grávida, a mãe dela falou que ia engravidar junto com ela. Aí eu lembrei do caroço, falei, será que é o caroço? Aí quando a médica falou que ia fazer o teste de gravidez, eu aceitei porque eu tava com essa promessa no meu coração, né? Pensando, será que é? Então, a Ludmilla tá grávida, pode ser que seja, né? E realmente era, ou seja, a promessa do Senhor se cumpriu, né? E a palavra de Deus fala lá em Lucas 1:37 que não haverá impossível para todas as promessas de Deus. Então, não existe, se Deus prometeu, a pessoa pode estar com câncer, pode estar acamada, pode estar enferma, porque tem casos de pessoas com câncer que engravidam. Se Deus prometeu, vai cumprir, vai acontecer, porque Deus é o Deus do impossível. E foi o que aconteceu comigo, né? Eu engravidei junto com a Ludmilla e estamos nas mesmas semanas, no mesmo tempo. É algo incrível, impressionante, assim, que só Deus pode fazer. Ela fez a outra e ela tá com as mesmas semanas do que eu. E o nascimento vai ser no mesmo tempo. Como que pode? Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que a gente serve. Menina, e se for menina, vai se chamar Ludmilla. E olha, pode falar. Mais um bebezinho sem mimimi. Mais um, a gente tem alguns aí, gente. A gente tem já. Eu lembrei de Sara, né? Eu lembrei de Sara também, porque a Sara, Deus falou com ela que ela ia ter um filho na velhice, para ela e para Abraão. Né? Falou para Abraão, no caso, e ela ouviu escondidinha ali da porta, né? E quando Deus falou, ela riu, porque o próprio Deus falando, ela duvidou, né? Eu ouvi da irmã Claudenice, a esposa do pastor, mas foi Deus que usou ela para falar. E a Sara, ela ouviu, né, do próprio Deus, e mesmo assim ela duvidou, ela riu, né? E ela duvidou tanto que ela até falou com Abraão, para o Abraão se deitar com a concubina, que ela não estava aguentando esperar. Mas as promessas de Deus, elas se cumprem, né? E realmente se cumpriu na vida de Sara, e se cumpriu na minha vida e na vida de todo aquele que crê, né? Todo aquele que crê em Deus. Se Deus prometeu, vai cumprir, independente do que você faça, independente das circunstâncias, de como você está, vai se cumprir. Né? O Senhor... Então, as meninas aqui estão falando parabéns, né? As pupilas, as amigas do grupo, a Elis, parabéns, a Paulinha mandando coração. E a Ritinha falou, como que você pretende alimentar o seu bebê? Rita, amiga, carnívora, né, amiga? Carnívora, né? Ela sabe agora, né? Muito leite materno, que é pura gordura. E aí, o que é que as mamães fazem? Sai do leite materno, que é pura gordura, e enfia na massa, na farinha de trigo, nos mingaus, no açúcar, bota açúcar para adotar. Olha que loucura. Isso, né? Enche de fruta, porque é a criancinha, a Nutri mandou. Né? Olha que coisa absurda. E a gente tem visto aí um monte de mamães carnívoras amamentando, leite muito gordo de proteína, gente, bebês robustos, falando cedo. Ó, uma bênção. Uma vez, a filha da Rita, essa que está comentando aqui, ó, que é uma pupila antiga, a Rita, Nathalie, participou da primeira turma, segunda turma, é a pupila antigaça, entendeu? Ela é, né? E aí uma vez a filha dela mandou um áudio para mim falando, tia, obrigada.
Você me livrou da salada. Obrigada, obrigada, porque minha mãe me obrigava a comer salada e agora eu posso comer carne. Gente, esse áudio é fantástico. Eu vou colocar de novo. E, gente, só fazendo um adendo aqui, a carnívora é uma dieta fertilizante. A gente tem algumas pupilas de 52 anos ficando grávidas. Teve agora, recentemente, a pupila maravilhosa Carol, que veio pra gente há 2 anos atrás também, vegetariana uma vida inteira. Ela fez a Lion, ela assim, veio com a ferritina baixíssima, tudo baixíssimo. Já tá com baby também, assim, uma coisa incrível, uma coisa assim que sabe, mandando foto pra mim e tal, e a gente trocando coisa, introdução alimentar, vou dar aqui uma carninha, vou dar não sei o quê, porque rola ainda, né, essas dúvidas e tal, né, mas é incrível, gente, é incrível, 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 e o Criador, ele participa disso tudo, porque quando a gente se trata bem, quando a gente não tá literalmente tratando a gente com falta de respeito mesmo, comendo lixo, colocando para dentro aqui desse corpo, coisas que não são para ele. E aí tudo acontece e as pessoas esperam que resolva alguma coisa, né? A Nathalie vivia vive também ali na congregação dela, vivendo para isso tal, só que não é só isso que adianta. Ele ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte, entende? Então não é só isso, entende? Tipo, então a carnívora, sim, a carnívora regula os hormônios, a carnívora ajusta, a carnívora desinflama, deixa o corpo pronto para. E o que o nosso criador quer? Ele quer criar. Ele quer criar. Então não assim, que é uma coisa tão profunda, né, de falar, né, porque a Nathalie estava 6 meses atrás, os últimos 9 anos, inflamada, 6 meses atrás, em uma situação insustentável, fluxo intenso, anemia severa, não sei nem como é que estava a ferritina dela, mas estava baixíssima, né, Nathalie? Adenominose. Uau, 9, gente, 9, meu Deus, imagina uma ferritina de 9, não precisa nem falar nada, porque tá faltando um monte de coisa, fluxo intenso, desesperada, e 6 meses depois, a Nathalie tá grávida. Será que descobrimos mais alguma coisa? Será que precisa de estudo randomizado, técnico, não sei o quê, por pares, com não sei o quê, com não sei o quê? Aí você vai no médico para resolver os problemas que a Nathalie tava, anticoncepcional, progesterona. E assim, você fica ali tentando ajustar a dose meses e meses e meses, tentando ajustar o remédio, tentando não sei o quê, tentando. Isso que as pessoas passam quando chegam no desafio, entendeu? As últimas lives que a gente fez, Rita, Elis, Nathalie também fez, a Tati, todas com esse mesmo desafio. A Tati novíssima, 30 anos, eu acho. Nathalie também, mas a Rita com 50 e poucos anos. A Elis também, um pouquinho mais velha, mais da nossa idade, né, também, com problemas. Então, assim, a gente não sabe quando que o problema vai chegar. A gente está com uma pupila chegando agora, que ela fez 52 anos e ela não tinha nada, não sei o que. De repente começou cólica, começou tudo, um fluxo intenso com 52 anos. Aí você fala assim, opa, alguma coisa está acontecendo. E por quê, né? Cara, uma coisa tão impressionante, 6 meses depois, a Nathalie grávida. É muito rápido, gente. É um presente de Deus. De Deus. Sem dor, sem rinite, sem sinusite. Por quê? Até ela conversando comigo, ela disse, Mimi, eu tinha uma libido muito ruim. Não tinha libido, na verdade. Então, é o que o Carlinha falou, é um regulador hormonal natural. Por quê? Porque a gente come carne sem medo da gordura. Gente, se não come gordura animal, você não tem hormônios bons, você não faz uma vitamina D boa, você não tem libido, você não tem brilho na pele, no cabelo, no corpo, porque é de dentro para fora essa lubrificação, essa maior hidratação, essa oleação, né? Vamos dizer assim. Então não tem como. Aí ela começa a ir para o sol, poucos minutos, começa a botar o pé na terra, é viver a vida de Deus. Não tem como. Foi um presente de Deus, a carnívora fez parte, né, desse projeto, desse propósito de Deus na minha vida, né? Eu ter esse conhecimento dessa alimentação mais nutritiva foi uma direção de Deus, né? Para que eu mudasse de vida, saísse daquela vida inflamatória e realmente descobrisse uma alimentação nutritiva e que desinflama. Saber esse caminho, né, da nutrição que eu não conhecia, né? E o Senhor me ajudou nesse caminho aí, né? Conhecendo vocês,
para que eu tomasse conhecimento da verdade, que não existe, né? Não existe alimento mais nutritivo do que carne. Carne Ô, vermelha. Nathalie, a Carol tá te perguntando, você agora na gestação vai se manter carnívora? Ela tá perguntando. Pretendo sim, com certeza, né? Já abri algumas exceções, né? Porque grávida enjoa de algumas coisas. Já, às vezes eu como um aipim, às vezes eu como batata com carne, mas eu procuro obedecer o que a Carlinha falou, de comer longe da carne, quando a carne, né? A carne gordurosa, procurar comer ela sozinha, para que ela digira, né? E todos os alimentos sejam absorvidos. E depois eu como um aipim, às vezes eu como sardinha, como ovo, mas eu pretendo sim, porque não tem alimento mais nutritivo do que a carne. Eu tenho consciência disso. Quando eu abro exceção com aipim, eu sei que eu enchi minha barriga, eu não vou aguentar comer a quantidade de carne que eu deveria comer para me nutrir o bebê, com algo que é baixo nutriente, né? E vou perder aquela nutrição ali. Eu podia ter E enchido minha barriga de carne, de fígado, de vísceras, de coisas que eu me nutri muito mais. Então, não tenho isso na minha mente de que eu preciso comer saladinha para ter nutriente, eu preciso comer abóbora. Não, nada disso. Quando eu abro exceção, é porque me deu vontade de comer aquilo ali que é limpinho. Mas eu sei que ele não é rico nutricionalmente, que ele não vai me dar os nutrientes que eu e o bebê precisam. Que eu preciso comer carne vermelha, porque ela é mais rica em nutrientes. Fígado, vísceras e carnes. coração de galinha, olha a consciência, né? Depois que você passa por um conhecimento que ela ganhou, gente. Quando expande a consciência, olha a exceção dela, porque ela poderia dizer, ai, acordei com um desejo X da Carbolândia. Não, é uma macaxeira, um aipim, uma coisa que ainda está dentro, né, de uma melhor categoria. É totalmente Gente, diferente. deixa eu só fazer um adendo aqui, porque eu já ia fazer essa pergunta para a Nathalie, que a Carolina fez, sobre ela se manter na estrita. E é uma dúvida muito recorrente. Então, assim, a gente pode fazer o que a gente quiser, a Nathalie vai continuar comendo carne, vai abrir as exceções dela. Só que, gente, entendam uma coisa. Grávida pode comer só carne, tá? Então, quando vocês chegam em alguns profissionais, e até carnívoros, tá, gente? É por isso que eu falo, é muito louco, porque ontem eu fiz aqueles stories e a gente fala do que a gente faz. Então, você quer fazer uma carnívora experiencial melhor da carnívora? Faça com quem faz. Porque tem muito profissional aí, carnívoro, que vai te ensinar o que você quiser que ele ensine. Cetogênica, low carb, não sei o quê, mas o profissional ele nem faz. Geralmente essa galera aí nem faz. Come as coisinhas deles e tal, e depois fica de mimimi, ai, não consegui resolver isso, eu tô repondo hormônio e não sei o quê, e não sei o quê. Tem um profissional carnívoro aí até indicando caneta e carnívoro, até colocando post. Ai, caneta pode ser usado junto com... Aí faz aquele post e tal, lógico, um monte de gente falasse, consultar, beleza. Mas... imaginem, carne é comida de verdade, no mais alto grau biológico de absorção de nutriente, ok? Minha irmã ficou a gravidez dela toda estrita, tá? Então foi uma experiência que a gente viveu. Tenho algumas pupilas que ficaram a gravidez estrita, ok? Então não caiam nessa de que você precisa comer Carlinha, é importante você contar um pouco da história da sua irmã, porque não é que ela foi carnívora, porque é irmã da Carla, não. Ela não estava bem. Foi ao médico. Conta aí, Carlinha. Ela estava comendo, né? A gente tem até uma live sobre isso. Ela estava comendo normal, descobriu que estava grávida. Já no 5º mês de gravidez começaram a aparecer os problemas, porque a minha irmã tem 40 anos. Tinha 40 anos quando ficou grávida, né, gente? Enfim. E o corpo muda, né? Então ela já estava com a tireoide desregulada, médica já passando Levoide, Puran, essas coisas. Aí uma vez eu cheguei na casa da minha irmã e tinha na mesa dela tinha as compras. Ela falou assim, tá aqui o exame e tal, eu só olhando, né? Aí a médica falou que era para eu comer isso aqui, e aí tinha aveia, tinha frutas, tinha não sei o que. Eu falei assim, isso não vai resolver o seu problema, tá? Aí foi uma discussão e tal, ela resolveu fazer a carnívora. Em uma semana ela não tinha inchaço, ela não tinha refluxo, ela não tinha... No próximo exame da tireoide que ela fez, já estava regulada, tá? Então ela passou a gravidez toda dela carnívora, comendo carne, gordura, ok? Lógico, se ela quisesse comer uma frutinha, ela comia, mas a base foi essa, porque ela se sentiu bem e cara, não tem desconforto nenhum, ok? Então, assim, quando vocês... por que eu tô falando disso, gente? Porque tem muita gente que chega pra gente e fala, porque eu fui em tal profissional, eu tô grávida.
Pergunta recorrente, grávida pode fazer a carnívora? Aí chega e fala, não, porque eu fui em tal profissional e falou que, não, uma mandioquinha, uma não sei o quê. O que isso vai interessar para você, estando Cara, grávida? Um carboidrato. Só se você quiser, porque carne é o alimento mais densamente nutritivo. E por que que as mulheres, quando passam por esse período, porque grávida, tem aquelas que se preocupam um pouco e tem aquelas que ficam com aquele estigma. Eu tenho que comer de tudo, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que não sei o quê. Aí quando o neném nasce, acaba tudo. Baixa hormônio, cai o cabelo, a pele, coisa. A mulher se acaba, a mulher não consegue nem cuidar do próprio filho, de tão acabada que ela tá. Isso a gente vê bastante. E É um uma coisa que a gente vê detalhe, bastante. Carla, importantíssimo do que você está falando, porque o que é que acontece? Você está gerando uma vida. Se você não coloca dentro do seu corpo todos os dias o que vai gerar essa vida, ela é gerada, mas ela retira dos seus ossos, da sua pele, do seu corpo, de suas células. Você fica realmente, como Carla disse, molenga, cheia de fungo, sabe? Enquanto o Sem neném massa tá lá, magra, cabelo enquanto o caindo, neném porque tá lá, comeu sua proteína, ele devora, o seu corpo não vai deixar de elaborar esse bebê, mas ele retira de você. só que essas coisas de queda hormonal, de cair o cabelo, na gravidez parece uma coisa normal, igual as nossas questões menstruais, mas não são. Isso não tem que acontecer. A mulher tem que ter força suficiente para cuidar do filho dela. Essa é a grande verdade. Agora, ficar nesse blá 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 de equilíbrio, se eu não comer isso, se você não comer isso, seu filho vai nascer com cara desse copo. Meu Deus, você precisa comer, porque não pode passar vontade, porque não pode não sei o quê. Cara, isso é terrível, terrível. É uma das piores coisas que tem. Lulu passou os 2 primeiros anos da vida dela totalmente carnívora. Então, respondendo a nossa amiga também, como é que a Nathalie pode alimentar o bebê, é bifão. Lulu tava lá chupando carne com 3 meses de vida, tá? E louca. 3 meses, tá, gente? Então, o pessoal fala que a gente é assassino, fala que não sei o quê, que bebê precisa de suquinho, que bebê precisa de não sei o quê, que criança... Não, ele sai da cetose e vai pra glicose. Por isso que tá todo mundo diabético, por isso que tem um monte de criança agora, tem o Ozempic pra criança, gente. Pelo amor de Deus. Então, né, só para fechar esse assunto, grávida pode fazer carnívoro estrita, ok? Pode, se quiser, pode. Não acreditem. Eu vou voltar agora para o desafio, né? Para essa turma 36, e aí. Amiga, já te mandei o convite, você não entrou ainda? Entrar com a ajuda da Carlinha e da Mimi, né? A gente consegue ficar mais estrito, né? Então, por isso que é importante a pessoa fazer o curso, porque fazer sozinho é mais difícil, né? A pessoa tem muitas ofertas, né, na rua, nos lugares que vai, e acaba tendo mais dificuldade. Então, quando tá ali no desafio, a gente fica mais forte, né? A gente consegue ficar mais resistente para falar não. A Mimi, ela fala, né, ela dá muito incentivo, ela fala muitas coisas assim, né, estratégias para a gente usar, para a gente conseguir dizer não. Ela trabalha muito o nosso psicológico. Então, é muito bom. E a gente vai vendo as outras fazendo ali, comendo carne todo dia. Então, a gente fica mais resistente para isso e consegue, do que sozinha, né? Sozinha acaba abrindo uma exceção ou outra, acha que não vai ter nada a ver aquilo ali. E, às vezes, a pessoa também ainda não abriu a mente para entender que realmente a carne é mais nutritiva do que a saladinha, do que os legumes. A pessoa fica achando que ela vai fazer um suco de beterraba com laranja e couve, e aquilo ali vai ser uma vitamina altíssima para ela. Nós 3 éramos esse tipo de pessoa. Mas a gente não tem maldade nisso. Isso é porque a gente não tinha o conhecimento. Porque realmente todos nós aqui, nós 3 e vocês que estão ouvindo, fomos enganados. Quanto suco verde eu fiz e foi o café da manhã da escola dos meus filhos. Hoje eu disse, meu Deus, graças a Deus ele nos protegeu. Porque poderia ter feito um monte de cálculo renal, porque é uma bomba de oxalato. Seu filho ali barrigudinho, cheio de vermezinho, né, Mimi? Barrigudinho. Então, a barriga do meu filho, eu tenho foto no resort, gente, estufado para explodir. Minha filha, ela chorava, mamãe, eu não quero ir para a escola, minha barriga está doendo. E eu não imaginava que era o tanto de salada, de chucrute, de fermentados que eu fazia, achando o máximo, as carnes secas, grelhadas, muito suco, 5 frutas ao dia, conforme a pediatra passava, com pura inocência, me achando a mulher mais saudável, e eu ensinava, gente.
porque não sabia. Hoje, E os shakes, e os shakes, e os shakes, Herbalife, não sei o porque quê, não sei o quê. não ter conhecimento. Quando a gente adquire conhecimento, é outra coisa. E aí o corpo, ele fala por nós. A gente pode até começar desacreditada e depois a gente não fica assim em êxtase de ver resultado de pele, de cabelo, 53 anos sem intervenção nenhuma, sabe? O cabelo que não para de crescer, que é uma trança, viu, gente? Estou em transição, aí é outra história aí. Mas tá vendo aí, Carlinha, tá vendo o resultado dela. A gente tem inúmeras lives, tem nosso canal também no YouTube, que vocês acessem lá, vocês vão entender histórias mil. E começam a cair as fichas, vocês vão entender, nossa, agora eu sei porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque minha mãe tem aquilo. E antes a gente não sabia por inocência mesmo, a falta do conhecimento real. Não é esse que dá um Google e vai saber, porque não vai saber o que a gente sabe procurando em online, não. Tem que estudar, aprofundar. A palavra de Deus fala, né? O povo foi destruído por falta de conhecimento. E até hoje o povo é destruído por falta de conhecimento. A pessoa não conhece, não busca o conhecimento e assim ela vai se destruindo mesmo. Ela vai destruindo a saúde. Cai nas ciladas, né, amiga? Cai nas ciladas do inimigo, né? Acredita em pessoas que não deveriam acreditar. Então, eu sei, eu vivi que realmente não tem alimento. E pesquisei também, adquiri conhecimento que não tem alimento mais biodisponível, com mais nutrientes do que as carnes vermelhas e as vísceras. Então eu sei que se eu tomar um suco, se eu comer uma fruta, se eu comer um legume, não vai me dar o nutriente que a carne vai me dar. Então não tem isso na minha cabeça, porque muitas pessoas elas entram na carnívora e ficam assim pensando, mas eu preciso comer uma verdura, eu preciso comer um legume porque eu tô grávida, né? Não precisa, porque os legumes e as verduras, pelo contrário, eles vão tirar o nutriente completo da carne, por causa dos antinutrientes. Então, a pessoa pode pesquisar no Google, pode pesquisar no ChatGPT, em qualquer fonte. Tomate tem antinutriente? Repolho tem antinutriente? O espinafre, que as pessoas acham que é riquíssimo em ferro, que é riquíssimo em nutriente, couve, tem antinutriente? Eles mesmos vão te responder que tem. Aí, Nathalie, quando a gente come junto, o que é que acontece? Ele rouba, ele impacta que a gente absorva o da carne e termina que perde os dois, fermenta e causa um monte de coisa. Agora, aquela coisa que você falou agora, como a pessoa vai pesquisar? Porque eu vou ser muito sincera, quando eu entrei no mundo carnívoro, eu nunca na minha vida, eu já estudei tanto, gente, já tinha estudado sobre low carb, sobre tantas dietas, já tinha comprado os melhores livros, né? Barriga de trigo, né? Dieta tipo sanguíneo, tudo que vocês imaginarem que existe, eu tenho aqui na minha biblioteca. Nunca eu tive acesso a esse título assim, Mimi, hoje começa a estudar sobre antinutrientes. E quando eu soube que comecei a estudar, não tem informação, pouquíssima. Hoje, com o chat, a pessoa pode achar alguma coisa, mas no grupo comum. E eles ainda dizem assim, ó, tem isso, mas é pouquinha coisa que não faz nada em você. Eles dizem assim. Você precisa comer, você precisa comer. Isso, não vai achar informação real. E aí, quando você vai nos livros certos, nas pesquisadoras, nas cientistas certas, que tem livros profundos sobre isso, a gente vê que pessoas que tinham muita dor, fibromialgia, como você, fluxo sanguíneo, sabe, derramando, anemia, retira as plantas e o corpo dá um sossego. E aí as coisas começam a desinflamar. Só que isso é confuso, porque para mim, para a Carlinha, para todos nós, é tipo um baque. Meu Deus, como assim? O que Deus fez, isso não serve, isso é mentira. Eu passei uma vida comendo prato colorido, me forçando, enchendo de molho para comer planta. A gente não tem 4 estômagos, a gente só tem um. E aí começa a cair ficha, quando a gente retira, fica bem, quando a gente recoloca, a barriga estufa, nasce espinha, cai energia, dá vontade de ficar no sofá, e aí começa o negócio a mudar. Isso, e a carne, ela não tem antinutriente, né? A gente consegue absorver todos os nutrientes da carne, principalmente se a gente comer ela mal passada. Aí as pessoas ficam assim, mas carne mal passada tem sangue, na Bíblia fala que não pode comer do sangue. Também é outra falta de conhecimento, porque não é sangue aquilo. Aquilo que tem, aquela suculência que tem na carne, aquilo ali não é sangue. O sangue, ele é eliminado, ele escorre quando mata um animal.
o animal morre, ele vai saindo sangue das veias, do corpo dele todinho, vai correndo, ele fica pendurado até secar todo aquele sangue, depois eles vendem a carne. A suculência que tem na carne é chamada de mioglobina, e aquela mioglobina, ela não é sangue e ela aumenta a nossa hemoglobina, os nossos glóbulos vermelhos, os nossos glóbulos brancos, melhora os nossos nutrientes, então faz muito bem para a nossa saúde. Aí, por causa da falta de conhecimento, a pessoa fala, não vou comer carne mal passada porque está com sangue. Então, como o conhecimento, né, ele é necessário na nossa vida em tudo, em todas as áreas, né, para que a gente não seja destruído, para que a gente não seja enganado. E os antinutrientes dos vegetais, eles atrapalham a absorção de ferro, zinco e magnésio. E a gente vê que todas as pessoas estão deficientes disso, né? Todas as pessoas que não se alimentam, não têm a base de alimentação carnívora, elas estão deficientes desses nutrientes, porque elas comem um monte de verdura acreditando que estão se nutrindo. E aí tem um monte de ferro. É igual, por exemplo, o gergelim. Ah, é riquíssimo em cálcio, tem que comer o gergelim, porque o gergelim tem mais cálcio do que na carne, tem mais cálcio do que na sardinha. Ele tem um monte de cálcio, mas ele tem tanto antinutriente que daquele cálcio todo a pessoa não absorve quase nada. Então, se não somos passarinhos para comer semente. Semente e nem lagarta para comer folha. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, nem lagarta para comer folha. Folha é um negócio que eu acho bizarro. Bizarro. Eu não posso falar muito alto. A gente come as verduras pela carne animal, porque ela comeu o mato, a gente vai lá e come a carne dela, então a gente está se beneficiando. Porque ela já transformou, gente. Ela faz a mutação. O boi come o mato, e aí ele transforma, ele faz a metamorfose, e aí já vem pronto para a gente num bife. A gente terceiriza a salada. A gente já come pronto, né? Então, as pessoas, por causa da falta de conhecimento, elas ficam muito presas a isso, né? A vegetais. E com certeza, respondendo a pergunta dela, com certeza pretendo sim continuar carnívora na gravidez e também, tanto meu filho, eu já alimento ele com uma alimentação carnívora, mas com a base carnívora, e esse também pretendo continuar, né? Dando miúdos e... Esse aí que vai mesmo, porque você vai, porque a gente gosta do que a gente conhece, né? Então, a criança, ela vem como um CD virgem, como uma esponja, ela vai, né? Até o meu marido estava falando uma coisa interessante, amigas, eu acho que vocês vão gostar dessa. Ele vê muita coisa na YouTube e tal, e um pesquisador, um professor, ele fez um experimento, né? E isso serve para qualquer coisa, alimentação e tal. Pegou na sala de aula dele, das criancinhas ali, 5, 10 anos, não sei, crianças mesmo, não era assim adolescente, nada, criança mesmo, 4, 5 anos, enfim. E aí ele começou a colocar uma música do Vivaldi, que é a música clássica, né? As 4 estações, não sei se vocês conhecem, mas é uma música linda. E ele começou a colocar na sala de aula essa música. Primeiro e segundo dia, as crianças reclamaram, falaram o que é isso, por quê? Porque não conheciam, né? Não. Aí, beleza, ele colocou 1, 2, terceiro dia, quarto, quinto, passou dias colocando aquilo. E as crianças já começaram, né? Sentiu que não tinha mais reclamação, não sei o quê. Aí, num determinado dia, no recreio, ele passando pela escola, ele viu as crianças brincando e cantando as 4 estações do Vivaldi. Então, assim, é uma coisa incrível. Se a criança ela não conhece, ela não vai pegar, né? E isso a gente vê muito quando tem essas transições, quando tem essa... A Nathalie passou por isso com o filho, né? Vou fazer aqui uma coisa... me perguntava muito, vou usar como é que era o nome? Alfarroba. De chocolate, né? Isso. Vou usar isso, vou usar aquilo, vou dando uma substituída. Nesse filho que vai nascer dela... Eu posso fazer diferente, com certeza. É carne, os primeiros 2 anos, depois você pode abrir para uma coisinha ou outra, beleza, mas a base vai ser carne, vai ser uma criança que vai gostar de carne a vida toda, né? Isso é uma coisa que deveria acontecer, e não quando pega a criança ali nos 6 meses, começa a dar suquinho, começa a dar não sei o que. Eu lembro, gente, que eu passei 4 anos da minha vida, 4 anos, tomando um suco de laranja com beterraba, mas eu pedia pro cara fazer, eu trabalhava numa
no comércio, e aí tinha uma lanchonete do lado, e suco de beterraba é um laxante poderosíssimo, né? Então eu fazia tudo que era possível, aveia, suco de beterraba, fibra do trigo, fazia tudo. E eu tomava esse suco todo dia, que era suco de laranja batido, aí eu pedia para ele bater a beterraba no liquidificador e não coar. Então vinha aquele copo com suco de laranja, imagina aquilo, uma bomba calórica de glicemia, com antinutriente, com oxalato, eu tomava todo dia, durante 4 anos. Tá, gente? Resolveu alguma coisa? Eu só tive que tomar mais, só tive que mais e mais e mais, até entrar na carnívora. Foi aí que regulou o intestino. E a Nathalie tinha muito intestino preso também. A gente comentou no começo da live, né? Você tem ainda intestino preso, Nathalie? Não, quando a gente vai para carnívora, a gente não tem mais intestino preso. O intestino funciona perfeitamente, mesmo que a gente não vá todo dia. Quando a gente vai, sai hidratado. Não machuca. Agora não são as fibras que fazem o intestino funcionar. Olha aí, gente, como é sabe? Como a gente precisa abrir do nosso olho. Porque a Nathalie está dizendo que não vai todo dia. Não é porque ela é constipada, porque a carne, ela é biodisponível. Então, quando ela fala assim, se você não entendeu ainda o que é isso, significa que quando entra no nosso corpo, o corpo pega tudo e usa. Então, o bolo secal é mínimo. Até juntar e formar um bolo secal leva mais tempo. Então, a fibra é diferente. Aquilo é lixo, o corpo não quer. Então, o corpo se esforça para expulsar aquilo. O cocô é pouquinho. Vai Pouquinho. Fazia o ciclo das sementes, né? Que eu fui uma vez acreditando, seguindo uma nutricionista que fala sobre regular hormônios, mas ela passa um monte de suplemento. E o suplemento tem até o nome dela. Mas eu não conhecia vocês ainda, né? E ela falava assim, ó, tem que fazer o ciclo das sementes para equilibrar os hormônios, para você não ficar mais com fluxo intenso e conseguir engravidar. Faz o ciclo da semente para você criar cálculo renal, para você ter dores corporais. Para você voltar nela daqui a 1 ano. Aí eu fiz os ciclos das sementes e funcionou? Não, eu continuava cheio de cólica, continuava cheio de fluxo intenso. Então, assim, eu vi que essas coisas é tudo mentira, não funciona, é tudo enganação. Eles enchem a gente de suplemento para poder a gente ficar nutrido. E na carnívora a gente não precisa se encher de suplemento, porque a carne tem todos os nutrientes necessários. Né? A carne tem gente, os hormônios. Beijo, Rita. A Rita tá na Alemanha prestigiando a gente. Nem preso, nem solto. Ô, amiga, eu seguia tudo que era dica de integrativo, de coisa pra, né? E eu já tava os últimos anos seguindo bastante o Dr. LR, né? Dr. Lai Ribeiro. Eu gosto dele, vocês sabem, gente. Não venham com mimimi, mas olha só. Eu comia maçã cozida todo dia, sopa à noite todo dia, acordava de manhã, era shot de cúrcuma com óleo de coco, com não sei o quê, psyllium. Fazia tudo que ele mandava, tá, gente? Tudo, tá? Eu fazia tudo, eu fiz praticamente a pós-graduação. Então não vem de mimimi, porque eu conheço toda a história. Tudo isso é para você cair nos hormônios, entendeu? Então tem todos os médicos integrativos que fizeram pós com ele, e é um negócio de suplemento, é soroterapia, é hormônio, beleza. Doutor Lai Ribeiro é ótimo, ele fala sobre o colesterol, ele fala sobre estamina, ele fala sobre várias questões de uma forma realista, conta pra gente e tal. Só que tem muita pegadinha, gente. Muita que vocês não têm noção. Porque eu fui até o fundo, eu fui até o final. E fazendo, entendeu? Porque a gente faz pra falar. Então comia aquela maçã cozida todo dia, porque falava que ia resolver tudo. Resolver. Hoje eu não posso nem olhar maçã. Eu lembro daquilo, eu falo, meu Deus do céu, como é maçã cozida. E é um perigo. É um perigo. Não, aquele negócio lá do dedo, do Dr. Ping, do dedo. Coloca o dedo, aperta o dedo que vai soltar o intestino. É aqui, Carlinha, tá muito da mão. Então, esse negócio do doutor LR, né? Não vamos falar o nome, vocês já imaginam. Doutor LR realmente é um perigo, porque eles não explicam tudo certinho, conforme tem que ser. Eles soltam assim no ar uma coisa ou outra. E ele tinha falado que o Lugol era muito bom, né, para usar e tal, que tinha que tomar o Lugol todo dia. Só que ele não explicou que quem tem anemia não pode tomar Lugol, porque você vai forçar a tireoide a funcionar
E a tireoide ela tá sem nutriente, ela não tá conseguindo funcionar, ela tá sofrendo, ela tá sobrecarregada. E ali eu fui, ele me mandou tomar Lugol, vamos comprar Lugol que eu vou tomar. E eu com anemia, sem saber. E enchia de Lugol, eu me enchia de Lugol. E cheia de anemia, não tratava anemia. Então isso é muito perigoso. Eu podia ter tido um problema mais grave, graças a Deus Deus me livrou, né? Mas não surtiu efeito na minha vida, pelo contrário, me A prejudicava gente mais. já viu pupila nossa de começar a tomar Lugol aumentar os nódulos. E uma outra coisa, ainda bem que você comentou sobre isso, Nathalie, coisa sobre o iodo. Tá? Muitas vezes, e eu estou estudando bastante sobre isso, né? Sobre toda essa questão, tem muita gente, uma pessoa inflamada não pode usar Lugol, assim como não pode usar hormônio, uma pessoa inflamada. Então, assim, imagina, você tem que usar o negócio se você tiver ok. E outra informação interessantíssima, tá, gente? Primeiro, precisa saber se você precisa mesmo de uma reposição dessa. Sabe por quê? Porque tem um parasita específico no nosso intestino, que eu esqueci o nome, que eu estou estudando bastante sobre essa questão de parasitas, que ele acaba com o iodo. Então, assim, além de você consumir cloro, flúor, depletar tudo com essas coisas, tem um parasita que adora iodo, sabia? E aí, você chega lá e vê Lugol. Por que você não começa a tomar, então, o iodo kelp? Iodo kelp, que é o iodinho natural ali da alga, não sei o quê, porque o Lugol é fortíssimo. Então, você tem que saber se precisa usar mesmo. Tem que fazer o curso lá de não sei o quê, tem que não sei o quê. Beleza, tem que fazer exame. Mas o que a Nathalie tá alertando aqui, eu conheço várias pessoas que estão usando o Lugol e tem a ferritina baixa. Quem é que está controlando isso? Quem é que controla isso? Minha amiga? O que eu precisava era regular meus hormônios e curar a anemia. E nenhum deles falaram isso. Eles só ficavam falando de suplemento. O ciclo das sementes era linhaça, gergelim e semente de abóbora, né? E linhaça. Eu tomava todas essas sementes. Não ajudou em nada. Eu continuei com anemia, continuei com o ciclo desregulado. Então, é muita enganação na internet. E realmente, a única que realmente eu vi resultado foi a carnívora, entendeu? Que eu vi que meus hormônios começaram a regular, porque a gordura... Por que eles falam que gordura faz mal? Que carne vermelha faz mal? Porque gordura regula os hormônios. Porque carne vermelha, ela não deixa a gente anêmico, nutre a gente e regula os hormônios. Então, eles não querem as pessoas bem nutridas, eles querem as pessoas que elas ficam escravas de suplementos, porque os suplementos dão dinheiro para as indústrias. As pessoas vão precisar comprar. É caríssimo o suplemento. A pessoa toma vitamina D de cápsula, algo que o sol dá para a gente de graça, mas eles vão falar para a gente pegar sol? E em cápsula não tem o efeito, e em excesso é até prejudicial, mas as pessoas nem sabem. Sol é sol, mesmo nublado, a pessoa recebe a bênção dos raios solares nessa pele mesmo aqui. Mesmo frio, lugar que não tem, que tem neve. Vocês não têm noção, gente, do que o nosso Criador é capaz. Ele não ia deixar o povo lá vivendo sem sol também, sem ter o que eles precisam, entendeu? Isso é uma coisa fantástica, tá aqui a Carmen falando. Fala um pouquinho para a mulher na menopausa. Amiga, estou começando há 15 dias a dieta carnívora, já eliminei 5 quilos e me sinto muito bem. Então não pense em menopausa, amiga, isso sequer existe. Continue a carnívora que você vai ver. Se você puder, entre no Desafio Sem Mimimi para não passar por isso sozinha, né? Essas adaptações e tal, mas já tá se sentindo bem. Então, assim, menopausa, esquece isso. Esquece esse nome, isso não pertence a gente. A gente vai ficar velho de qualquer forma, a gente vai morrer. Gente, parem com isso de menopausa é um corpo inflamado. É um corpo inflamado. Entender. Se você está na carnívora, seu corpo vai desinflamar, você não vai ter sintoma nenhum. Eu não tenho, e um monte Parabéns, de gente. Amiga. Parabéns aí, carnívora, 5 quilos a menos, então só vai ficar melhor, tá? Então, relaxa que tá tudo bem. Como a gente fala, né? Existe, por acaso, na palavra do Criador, algum ponto ali, porque eu não achei até hoje. Pode colocar 10 bíblios apócrifos, tudo na minha frente. Existe algum ponto que ele fale que a gente tem que chegar numa certa idade e repor hormônio, porque a gente não tem? Opa! Da onde que saem os hormônios? Da gordura animal. O que a galera do sistema fala pra gente não consumir? Gordura animal. Opa, homem que confia no outro homem. Né? Maldito homem que confia no outro homem, né? Essa frase, essa passagem é incrível. Então a gente tem que pensar. Ele deixou tudo aqui pra gente, independente do que esteja acontecendo no mundo,
Ai, tá acabando o mundo. Tem gente achando que tá acabando o mundo. Não tá, gente. A Nathalie tá grávida, tem famílias ainda se formando, não tá. A gente tem que viver a nossa vida. Não fica pensando no, Bill Gates tá não sei o que a carne, tá não, viva a sua vida, tá? E se A gente fixe na esquece, né, palavra Carlinha, para que não. nós somos a própria humanidade. Então, quando a gente fica duplicando isso, a humanidade não presta, o povo está perdido. O povo somos nós. Tem muita gente boa. Nossa família sem mimimi é potente, é temente a Deus, é forte, é saudável. Mulheres Resultado de 60 a mais, todo dia mulheres. tem resultados positivos. Está aqui a história da Nathalie, 9 anos depois, com um monte de desafios, sem libido, com a adenominose, com fluxo intenso, anemia, está gestante, porque ela desinflamou o corpo dela. É possível, sem intervenção, sem medicamento, apenas mudando o estilo de vida. É isso que a gente ensina, é isso que a gente vai começar segunda-feira, dia 13, turma 36. Gente, se permita. Quem enganado e a vida errada, o corpo bagunçado, a gente já teve uma vida inteira. Eu tive até 50 anos, Carlinha também, até 3 anos atrás. Então, é pouco tempo que a gente está nessa regeneração. Então, se já fez tudo errado, o que é que custa? Vou tentar, vou fazer esse algo novo. E aí você vai ficar de cara com coisas que você nunca resolveu, se resolver apenas mudando a alimentação. Então, Nathalie, vou te dar a palavra para você dar suas considerações finais. Eu já quero te agradecer e deixar aqui bem, bem registrado que ela reduziu 13 quilos, que bastante gente chegou aqui no final, menos 13 quilos em um mês. Ela ganhou um ciclo menstrual regulado, sem dores, que era o maior sofrimento. Ela só queria isso. E Deus abençoou com mais de 30 coisas, melhorou na vida dela. O esposo dela tinha pedra nos rins, ficou bem, perdeu 10 quilos. Ela acabou com micose, irritação, nervosismo. Hoje é uma mulher calma, serena, e, ó, feliz com seu bebezinho. Ganhou domínio próprio. É isso que a carnívora traz, porque tira a névoa mental e a gente assume nosso lugar na vida. Tinha coceira no couro cabeludo, o corpo cheio de dermatite, acabou. Prisão de ventre, fissura anal, surtos de herpes, melasma, anemia. Gente, precisa. Descobrimos a cura para tudo isso. Meu Deus! O que é isso? Tudo que ela tinha era desnutrição, apenas isso. Subnutrida. Aí o corpo fica vivendo no alerta máximo, pedindo socorro, e o corpo fala através de sinais. E benditos sejam esses sinais, porque foi através dele que ela, pedindo socorro, entrou no desafio e transformou isso. Um mês menos 13 quilos, não foi 13 quilos de gordura, foi desinflamação. Porque ela nunca foi obesa, enorme. O biotipo dela já é assim, imagine. Viu como é que isso faz? Então, regulou o ciclo circadiano, que você, quando começa a acordar, pega nossas aulinhas, coloca em prática, vai olhar a primeira luz do sol. Antes de topar em celular, de fazer qualquer outra coisa, você já diz ao corpo o que é para ele fazer. Ó, corpo, agora é de dia, hormônios do dia, e começa aí o trabalho da melatonina, que eu quero dormir bem de noite. Não é à noite que você tomando melatonina que vai dormir bem, não. É quando acorda, você indo para o sol. Tudo isso a gente ensina para você, porque tem o passo a passo, né? E aí, pigarro na garganta, que ela não falou, mas ela tinha. E eu passei por isso, estou tendo esse desafio nos dias, por causa de mofo, por causa de histamina. E aí a gente começa a cair um monte de ficha, né? O que é que está dando alerta aí no seu corpo? Que está dando pigarro, que está dando uma coceira, que está dando um sintoma na pele? Porque dentro tem algo que precisa ainda se organizar. Então, crise de rinite, sinusite, lipídico que voltou, e ela, depois de 9 anos, está aqui para contar que está esperando um bebê carnívoro, nutrido, potente, feito de carne e gordura, porque dentro de nós, nada, exatamente nada, é feito de folha, de açúcar, de fruta, de pão, de nada. Apenas água, gordura e proteína. Célula, cabelo, pele, órgãos. Então, a gente precisa acordar, despertar e começar a colocar em prática algo que nunca fez para ter um novo resultado. Então, Carlinha com a palavra, Nathalie com a palavra, sejam todos bem-vindos, porque a turma já está montada, os veteranos já estavam lá compartilhando, e aí a gente já vai começar a receber potência, viu, gente? A partir de amanhã, sábado, a gente já começa a
segunda Daqui a etapa de pouquinho os trabalho. novatos já estão lá no grupo. Daqui a pouquinho já vou fechar o tópico veteranos. Nathalie já era para ter entrado antes, mas agora ela vai pegar já na segunda-feira. E tem uma pergunta aqui muito interessante. Última pergunta que eu vou responder bem rapidinho mesmo, só para te fazer pensar, tá, amiga Regiane? Meninas, tem algum caso em que a carnívora não é indicada? Amiga, em qualquer caso que seja, se a pessoa não comer carne, ela vai comer o quê? Só isso que eu tenho para falar, sendo que carne resolve problemas, é a coisa mais saudável do planeta pra gente comer. E ela vai comer o quê se ela não puder comer carne? Qualquer coisa que seja. Agora você falar assim, ó, uma pessoa que tá fazendo hemodiálise, aquele, assim, o tratamento mais severo mesmo, tal, tem algumas reticências de como consumir e tal, não sei o quê. Ok, isso vai no profissional, mas eu já assisti uma live de uma profissional nefrologista maravilhosa que ela falou que ela não conseguia fazer os pacientes renais dela comerem carne. Ela não conseguia e que não tinha problema nenhum, entendeu? Então, até para isso, né? Mas a pergunta eu deixo para você, amiga. Se a pessoa, em qualquer circunstância, não comer carne, ela vai comer o quê? Hã? Tudo que não interessa, né? Mas, amiga, tem muita coisa para se entender. Galera, entre no Desafio Sem Mimimi. Começamos na segunda-feira, no dia 13, turma 36, tá? A turma já tá linda. Como a Mimi falou, os veteranos já estão lá aguardando os novatos. A gente faz assim mesmo, tá? Não tem um grupo diferente para veterano, novato. Não, não, não. A gente vai acrescentando coisa nos grupos, a gente vai... E o grupo se torna rico por causa disso. Nathalie, amiga, muito obrigada sempre, tá? Você vai estar lá com a gente vai ficar aí monitorando o seu baby carnívoro, o nosso mais, né, novo baby carnívoro, né? A gente vai, e depois que ele nascer também, a gente vai monitorar, a gente vai fazer live, né, amiga? Muito obrigada a todos aí, gente, que participaram, tá? Depois essa live vai para o YouTube. E eu nem coloquei a live da Mimi. Mimi, eu não coloquei sua live. Acabei de lembrar, não coloquei sua live no YouTube, acredita? Agora só quer estudar nutrição, tá esquecendo de mim. Não é viagem, é uma loucura, a vida louca, né, amiga? Mas as duas lives vão estar lá no YouTube, tá? E muito obrigada, gente. Amiga, Beijo, Fátima. Beijo, Eli. Com a palavra, Nathalie. Eu que agradeço vocês, né? Vocês são mais lindas pessoas, maravilhosas que Deus colocou no meu caminho e que eu tenho aprendido muito com vocês. O que a Mimi falou da infecção urinária, né? Que eu não comentei realmente. Quando eu descobri a gravidez, eu estava sentindo uma ardência no pé da barriga. Mas era anemia e eu sabia que eu estava com anemia de novo, né? Devido a eu ter feito muito jejum. Então, eu estava precisando me nutrir de novo. E aí eles falaram assim, se tá com ardência é infecção urinária. Eu falei, mas vocês não vão passar exame? Não precisa passar exame. Se é ardência... Antibiótico aí. Aí pegou e passou um antibiótico pra mim, cefalexina. Eu peguei aquela receita, não tomei, né? Lógico, porque eu não quero tomar antibiótico nunca mais na minha vida. Eu peguei trauma de antibiótico. Só vou tomar mesmo só se for caso muito extremo, se me internarem e botarem lá em mim. Fora isso, se eu tiver a escolha, eu vou sempre preferir tratamentos naturais, né? Porque existem antibióticos naturais que Deus criou na natureza pra gente. Agora, olha, viu, gente? Uma mãe gerando um bebê, estando no ventre, algo que não tem certeza, passa um antibiótico, e aí eu não teria como não falar isso para registrar aqui na live. Cada antibiótico que a gente toma, a gente destrói uma identidade única de uma microbiota, um tanto de bactérias que nasce dentro do nosso intestino. Isso é dado por Deus, que cuida da nossa imunidade. Como é que ela está gerando um bebê e ela já vai gerar tomando um antibiótico? Esse bebê vai nascer com um monte de sensibilidades, alergias, provavelmente. Mas vai perguntar para ele se grávida pode tomar ivermectina. Não, vai matar. Não, vou falar isso. Vou falar também. Carlinha, não faça a live cair. Mas foi o que todas tomaram e que passaram muito bem, obrigada. Quem tomou e não teve aquilo que a gente já sabe. Mas aí o antibiótico eles passam numa facilidade, gente. E isso ao longo da vida, quantas vezes a gente toma? Quem tomar 10 vezes, ela já não tem uma imunidade deficiente, vai ser uma pessoa com a saúde enfraquecida para sempre, porque não se refaz, mesmo você colocando aquela, né, reposição que não repõe. Que alguém consegue repor o que Deus fez, gente. O que? Do probiótico?
Probiótico é perigosíssimo, gente. Pelo amor de Deus, não usem probiótico, tá? Venham depois, se alguém quiser me perguntar alguma coisa, né? Olha a Mas filha, Israel. como é que tira? Ah, não pode. Só não pode isso. Agora o resto pode. É um Pode tomar perigo, um é um álcool, pode perigo. fazer tudo. Ai, que Ai, que lindo! linda, gente. Oi, meu amor. Olha só. Tudo bem, a Mais, tia Mimi, ó, um coração pra mais você. um carnívoro. Tá feliz com o irmãozinho? Ou irmãozinha? Ou irmãzinha? Igualzinho. Ah, então a gente vai torcer que vai ser um irmãozinho. Você gosta de comer carne? Gosto. Fígado? Sim. Você quer carne? Vai crescer forte, ó. Vai, ó. Bastante testosterona, né? Muito legal. Para ele. Então, continuando com o que eu falei, eles passaram antibiótico para mim, né? Não tomei. Eu sei que existem antibióticos que Deus criou na natureza, né? Como o óleo de orégano, que é muito bom. E tem o óleo de coco, que o óleo de coco também é muito bom para infecção urinária. Mas aí fiz o exame de infecção urinária e não deu negativo. Ou seja, se eu tomasse, eu ia tomar à toa, né? Desnecessariamente, porque eu não estava com infecção urinária. Eu tomo shots, né? Então, os shots não deixaram eu ter infecção urinária. Eu me hidrato, a minha urina é bem hidratada, não é aquela urina amarela. Então, eu até estranhei a infecção urinária. Será? Eu achei estranho, né? Não é possível. Que eu me hidrato bem, tomo shot, né? E realmente eu não estava. E aí, de repente, a pessoa pode pensar assim, mas orégano é uma planta. Vocês estão falando que planta tem antinutriente, vocês usam, a gente usa como um medicamento natural que Deus criou, né? Porque a pessoa, ela sempre cria alguma coisa assim para contrariar, né? É que contrariar, mas vai usar a planta, falou que planta, né, tem antinutriente e tal. Algumas, como medicamento, Gente, de orégano, esporadicamente. óleo de orégano, gente. Um dos antibióticos naturais mais estudados no mundo. Orégano. Orégano, óleo de rícino. A gente usa óleos essenciais em alguns chás, Óleo de chás, semente de cominho preto. Ótimo. quando necessário, esporadicamente, como uma focinha, mas a gente não tem que estudar, tem que vir para a família sem mimimi para entender esse caminho. A menina falou também da prata, só fazendo um adendo, a prata coloidal, muito legal como uso tópico, antibiótico também, pode pingar nas narinas, só que não pode ficar usando direto, porque ela depleta o cobre, tá? Então, eu estava estudando sobre ela esses dias também. Então, a prata coloidal, ela depleta o cobre. Então, fiquem de olho nisso também, mas é ótimo, tá? Também, tá? Ouro coloidal, CDS. Então, a gente usa as plantas como medicamento. Por exemplo, eu não posso pegar uma babosa, encher meu prato de babosa e comer aquela babosa ali como um alimento. Porque ela não é alimento, ela é uma planta que Deus deixou pra gente, glórias a Deus por tudo, porque tudo Ele deixou pra gente de forma gratuita, né? E são infinitamente melhores do que as químicas. E eu não posso pegar, encher meu prato de babosa e fazer daquilo ali um alimento, porque vai me fazer mal. Vai sobrecarregar o meu fígado, o meu estômago, porque aquilo ali Deus não criou para a gente usar como um alimento. Eu também não posso pegar o meu prato e encher meu prato de cravo da Índia, porque o cravo da Índia tem o eugenol. É um excelente anti-inflamatório. Com certeza, um excelente anti-inflamatório. Mas eu não posso fazer do cravo da Índia o meu alimento. Ele não é alimento. Ele é uma erva que Deus deixou para a gente se tratar como algo medicinal. Então, a gente precisa ter discernimento e sabedoria para usar as coisas que Deus deixou para nós. E saber o que é alimento e o que é remédio. Remédio não, né? Porque remédio remedia. Eu costumo falar que é medicamento natural que Deus deixou pra gente, né? Farmácia do Criador. Nós temos uma farmácia do Criador. Exatamente. Óleo de rícino, óleos essenciais, algumas ervas naturais. Imagina da planta. a afronta que o criador faz para a indústria farmacêutica com o rícino, por exemplo, que é mato. Mato, dá no mato. A pessoa fala, ai, cara, dá no mato. Se a indústria fez tal, não sei o que, prensou ali, mas cada empresa tal, mas é um remédio que dá no mato. E que, assim, dissolve nódulos, a gente pode consumir, a gente pode passar na pele, a gente pode... Cara, e olha isso. Tem gente que chega e fala, será que funciona? A pessoa tá tomando antibiótico.
Antibiótico funciona. É Nem pensar. muito louco, né? Pois é, então Deus deixou aí e são coisas que vão nos curar, né? Desinflamar e não vão trazer prejuízos para a nossa saúde, desde que a gente tome na dose certa como medicamento. Quando precisa, né, Quando amiga? Quando precisa, a gente não pode precisa. pegar, faz bem, eu vou tomar um monte, vou encher o prato, vou comer aquilo ali, vou encher a caneca, vou tomar todo dia. Não, não pode. Porque tem que saber para que fim ela é e a quantidade, né? Porque se for em excesso, em vez de fazer bem, vai fazer mal. O gengibre é a mesma coisa, é um excelente anti-inflamatório. A gente sabe disso, né? A gente não está aqui criticando as plantas, exaltando a carne e criticando as plantas, não, né? Pelo contrário, a gente precisa saber usar cada coisa. A carne é para alimento. A gente pode comer carne, bastante carne, até saciar, que não vai fazer mal e não tem antinutriente para gente. Já as plantas, a gente vai usar cada uma de acordo com a finalidade que a gente vai precisar e na quantidade que a gente vai precisar. Mas a gente sabe que são boas, né? O gengibre é excelente. O chá de gengibre, mas tem que ser a quantidade certa e os dias certos. Né? Não posso encher o prato de gengibre, vou comer gengibre porque é bom, vou fazer dele meu alimento. Porque ele não é um alimento. Né? Isso aí. Eu gostaria de agradecer vocês, né? A Mimi falou para, né, dar as considerações finais. E sou muito grata a Deus por ter conhecido vocês, né? E a estratégia carnívora. Sem Deus, né? Nada nós podemos fazer. A palavra de Deus fala que sem Deus nada podeis fazer. Então, se eu estou, né, e tive essa oportunidade de viver essa estratégia carnívora, foi porque Deus me permitiu, né, me ensinou, me deu esse caminho. Foi coisa que Ele criou, não porque ruim é a pessoa passar fome no sentido de não ter o que comer. A pessoa passa fome, ela olha para a despensa, ela olha para ao redor dela e ela não tem o que comer. Isso é triste. A fome é uma praga. Mas a gente poder escolher o que a gente vai comer é maravilhoso. Então, eu sou grata a Deus por eu poder escolher o que eu vou comer e escolher um alimento de qualidade, né? Riquíssimo em nutrientes. É um privilégio que Deus tem nos dado, riquíssimo em nutrientes. Então, muitas pessoas têm a oportunidade de escolher o que vai comer, não passam fome, elas podem escolher, mas elas escolhem aquilo que não vai nutrir, aquilo que vai fazer mal, que só vai suprir os desejos dela, mas não vai nutrir o corpo dela. Então aí a pessoa se destrói. Mas quando a gente tem essa direção de Deus e passa a se alimentar pensando em cuidar do nosso corpo, em nutrir o nosso corpo, que também é bíblico, né? O Senhor fala pra gente que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que nós devemos cuidar dele e cuidar de todas as formas, né? De todos os sentidos, até na alimentação também. Tanto que Deus deixou lá, né? Os ensinamentos acerca dos alimentos, para a gente escolher. Ele não nos proíbe, mas ele deixou lá um ensinamento para a gente saber o caminho, o que é bom para a gente. E tudo que Deus quer para a gente é o melhor. Né? Deus quer o melhor para a gente. A gente só precisa obedecer e dar ouvidos à voz de Deus. Parar de ficar criticando, de ficar combatendo as coisas boas que as pessoas ensinam pra gente. Eu aprendi muito isso também, porque antigamente eu ficava muito combatendo, querendo contrariar. E Deus foi me ensinando isso também. Ouve, porque a palavra de Deus fala que a gente precisa ouvir mais do que falar, né? E quem fala muito erra muito. Isso eu fui aprendendo também, a palavra de Deus, ela nos ensina tudo. Então, a paciência Manual. é o manual, né, da gente. Né? Alimentação, higiene, tudo. Ouvir mais do que falar, porque quem fala muito, erra muito. Então, eu aprendi ali que eu tinha que ouvir e passar a pensar, refletir naquilo ali. Parar de ficar combatendo contra coisa boa. Porque tem pessoa que a gente fala algo bom, algo nutritivo, algo que vai ser bom para aquela pessoa e ela fica ali combatendo, querendo botar outras coisas. Então, isso é tolice. A gente precisa buscar em Deus que Deus nos dê sabedoria. Ouve.
ouve, pense. É bom? Vai me fazer mal? Não. Vai me fazer bem, vai me nutrir. Então, por que que eu estou combatendo? Por que que eu estou contrariando? Né? Mas ela tá falando isso porque ela ficava lá 7 meses, 8 meses atrás comigo, mas por que que eu não posso comer esse bolinho? Eu não posso comer esse bolinho? Eu não posso, Nathalie, para. Eu já te falei que... Você vê que é nível, né, de consciência. Quanto mais a gente entende, a gente estuda, a gente vai indo para o próximo nível. E é algo muito certo que a Nathalie falou, que a carroça, gente, quando ela está vazia, ela é barulhenta. Alguém já viu uma carroça cheia, sabe, pesada, ela abastecida? Como ela vem na estrada, a gente nem consegue ouvir. Então, Nathalie, eu senti aqui no meu coração, eu quero que você faça uma breve oração para a gente encerrar essa live, só como gratidão por Deus ter te dado após 9 anos esse bebê e por toda essa transformação que quem chegou agora vai poder assistir, eu vou salvar, né? Espero que fique salva, para que a gente possa, sabe, como forma de gratidão, agradecer essa vida nova que está sendo gerada aqui através de, sabe, do que realmente interessa para a saúde, que é sol, movimento, aterramento, um bom sono, sabe? E gerenciamento do estresse, porque se a gente confia, se a gente tem fé, também é algo que a gente tem que começar a observar, sair desse peiro da vida e começar a confiar. Então, muito obrigada a todo mundo que esteve aqui. Vamos agora ouvir uma breve oração de agradecimento pelo dom da vida. E assim que ela terminar, eu vou estar encerrando aqui essa live que linda! maravilhosa. Então, Colocar até o véu. para orar é algo também que a maioria das pessoas não entendem, né? Mas a gente não precisa criticar o que a gente não entende, é o que eu falei aqui. A gente precisa, a palavra de Deus não fala que quem ora sem véu não vai ser salvo. A gente precisa ter discernimento. A palavra de Deus fala que é honroso, né? Quando a mulher casa, ela vai casar, ela tem essa escolha de casar de véu ou sem véu, de casar de véu e grinalda ou sem véu. É uma escolha da noiva, né? E quando a noiva casa com véu, ela tem a honra de ter casado com véu. Mas quando ela casa sem véu, ela casa também. Então, Deus recebe a oração de todos nós, seja de véu ou sem véu. O importante é nós orarmos a Deus, né? Então, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e glória e de infinita misericórdia, Deus eterno, Deus bondoso, Deus maravilhoso, Deus criador dos céus e da terra, do universo, nosso Criador. No santo nome do Senhor Jesus, nós queremos, Senhor amado, dar graças ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito, por tudo que comemos, Senhor, por tudo que bebemos, tudo que temos, tudo que somos, nós sabemos que vem do Senhor. Te agradecemos, Senhor amado, pela vida, Senhor, da Carla, da Miriam, Senhor. Continue usando elas, Senhor, abrindo a mente delas, ensinando a cada dia, Senhor. Dê a elas a cada dia mais discernimento, sabedoria para lidar com cada pessoa, Senhor. Senhor glorioso e bendito, majestoso, nos guie em tudo. Faça-se presente na nossa vida em tudo, porque sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Somos totalmente dependentes do Senhor para tudo, Senhor. Que seja feita a Tua vontade, o Teu querido na nossa vida, agora e para toda a eternidade. Em nome do Senhor Jesus, o Cordeiro Santo que foi morto e reviveu. Amém. Amém. Uau! Fecha, Mimi, fecha a live.